Olá você querido ouvinte que está ouvindo agora mais um episódio do LaCast, o podcast da Lacomp. Eu sou o Kleiber, o seu host, estou aqui com o Vini Teixeira, meu co-host. E aí pessoal, beleza? E no convidado de hoje, gente, a gente tem o escritor literário e também estudante do IC, Rafael Keller. Obrigado aí pessoal pelo convite para participar do LaCast. É uma honra estar aqui, né, para falar de literatura com vocês, de arte, né, um verdadeiro respiro nesse meio que a gente vive, né, da computação, uma coisa que é essencial, né, essencialíssimo. De fato. E o que é que você vai fazer agora, meu caro? Você vai estar no seu YouTube, estar no seu Spotify, você vai deixar aquele like, vai marcar a gente com 5 estrelas, vai compartilhar esse podcast com todas as pessoas que você conhece da face da Terra, para poder divulgar esse projeto maravilhoso que a gente faz aqui, tá certo? E sem mais delongas, vamos para o episódio. O Caio vai botar agora. Esqueci da Cara, você vai cortar outra parte agora. Você vai ter que cortar essa parte e incluir essa parte aqui agora também. Estou nervoso, você tá? Não, faz parte, velho. Nem com o John eu fiquei nervoso assim. É isso. E você também vai acessar o nosso Instagram, o Instagram @lacomp.ufal. E para encontrar o nosso canal no YouTube, você digita lá na barra de pesquisa Liga de Computação UFAL ou Lacomp UFAL, vocês também vão encontrar. E se inscreve no canal e siga-nos no nosso Instagram, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a introdução. Caio, a vinheta. Você para não dar tela azul de novo, Caio. Caio. Que saudade de você aqui, Caio. Pois é. Tentado. Vamos lá. Então, Rafael, primeiramente é uma honra receber você aqui, né, para falar não só sobre, desviar um pouco do contexto do LaCast e sempre falar sobre computação. Para mim é muito bom trazer assuntos variados. A gente já trouxe algumas outras pessoas para falar sobre assuntos que permeiam a computação, mas não que acessam diretamente. Já trouxemos psicólogo, por exemplo, para falar. E essa questão das artes, né, do desenvolvimento artístico, que tem muito aquela questão da criatividade por trás da produção desses poemas, né, que no caso é o seu caso, de escritor literário de poemas e outras coisas que você vai contar pra gente, que eu tô ligado. Mas eu queria perguntar pra você logo como é que é o processo de você escrever o seu próprio livro e como é que surge essa ideia de escrever o livro. Cara, é um processo bem variado, né? Novamente eu agradeço, é uma honra pra mim estar aqui também. É maravilhoso ver o trabalho da pessoa ser reconhecido, né? Ainda mais num ambiente que não permite tanto que a arte seja bem alavancada, né? Então, assim, eu agradeço demais. Eu acho que depende muito do livro, sabe? Tem livros que vão surgindo naturalmente, espontaneamente, tem livros que são planejados, né? Tem livros que são, assim, não são planejados, mas eles são feitos com uma metodologia. Então, depende muito do processo criativo de cada um, do tipo de livro, do tipo de texto que a pessoa coloca. O Ração para Traças, né? Por exemplo, os poemas, eles foram surgindo antes de eu sequer pensar em escrever um livro, sabe? Eu tinha um sonho de ser escritor desde criança. Criancinha mesmo, assim. Então, eu imaginava, vou escrever o próximo Senhor dos Anéis, eu vou escrever um Harry Potter da vida, escrever alguma coisa assim, de fantasia. E acabou que o meu primeiro livro é de poemas, eu não imaginava, né? Então foi algo que foi acontecendo ao longo do meu ensino médio, né? Fui enfrentando umas barras pesadas e aí eu usava a poesia como um desabafo. E aí, 6 anos depois, surgiu a oportunidade de publicar esse livro, com todos os poemas que eu já tinha assim, feito, né, que daí só entraram 40, né, mas eu tinha uns 120, 150, então, né, feito uma seleção, um retrabalho. Eu posso falar sobre esse processo mais à frente, mas foi um livro que eu comecei a escrever sem saber que eu estava escrevendo, né, 6 anos antes. Inclusive, o primeiro poema que eu escrevi está aí, né, nessa fase assim, de desabafo, né. Então, depende muito. Já o segundo livro que eu estou escrevendo agora, ele foi mais planejado, né? Ele foi ao longo de um ano, eu já tinha a ideia em mente, eu sabia o que eu queria tratar, e ao longo desse percurso da UFAL eu fui escrevendo sempre que podia, né? Então, depende muito. Mas, para escrever, você só precisa escrever, sabe? Esse é o ponto. Todo mundo, Saramago fala, né? Todo mundo é escritor, só que alguns de nós não escrevem. Então, todo mundo tem uma história para contar. Se eu pedir aqui, você vai contar uma história engraçada, você vai contar uma história de desilusão amorosa, né? E, se você escrevesse isso, dava um livro. Então, é isso. Você começa escrevendo e aí depois você vê onde dá. Mas, no seu caso, você iniciou num tipo literário, um gênero literário que é poema, que eu acho um gênero muito difícil de você começar a escrever, porque tem toda aquela questão da formação, os versos, versos e estrofes, né, que são separados. Isso. E você tem toda aquela questão da forma como você coloca as frases e como elas conversam entre si.
Você não acha que é muito difícil para a pessoa média começar escrevendo por poema? Eu acho que depende muito, sabe? Porque, assim, qualquer gênero literário, ele vai ter suas regras, né? Tipo, alguns são bem livres, assim, você pode brincar. O poema tem essas restrições, mas também tem muita liberdade. Tem poema que eu faço que não rima, sabe? Tem uns poemas que eu vejo por aí que não rimam e, tipo, tem um peso absurdo. Então, depende muito. Às vezes, tipo, a emoção vence a técnica, sabe? Às vezes você tá num período lascado, assim, da vida, e quando você tá escrevendo, e você acha uma frase legal, e você pensa, pô, isso rima com isso, né? E aí você vai juntando tudo. Realmente, tem uma questão da técnica aí que pesa, né? Pode ser trabalhoso, mas nada que não dê pra estudar, sabe? E eu acho que, assim, na literatura brasileira, a gente tem muita poesia de qualidade, né? Tanto de poetas antigos, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, né? Tem uma diversidade grande, abrangente. Então você pode se inspirar por aí, sabe? Tipo, o que me fez escrever poemas foram diversos, né, artistas, assim, foi realmente um escape emocional, mas principalmente um poema de uma escritora que não é poetisa, assim, você não conhece pelas poesias, é Clarice Lispector. Então, eu li um poema dela, eu disse, pô, eu quero fazer isso, né? E no momento inicial eu não pensei em técnica muito, né? Eu só fui escrevendo. Então, eu acho que, assim, depende muito do emocional. Se a pessoa é mais técnica, ela vai buscar a técnica logo. E é bem complicado, técnica de poema. Tem muitos pormenores aí. Mas se a pessoa é emocional e está escrevendo assim, às vezes você faz um poema sem querer, né? Eu tenho contato com isso. Às vezes as pessoas vêm, eu fiz esse texto aqui, eu digo, pô, isso é um poema, sabe? Se você organizar em estrofes assim, quebrar, dá um poema. Eu já estudei no ensino médio de literatura e era realmente muito... A técnica, ela falava muito alto, principalmente quando você ia falar sobre as sílabas poéticas, que você tinha que cantar as sílabas, e tinha poemas que em cada verso eram 12 sílabas cantadas, outros que eram 8, 7, tinha umas questões assim, né? Esquema de rima também, tem as rimas externas, as rimas internas, A, B, B, A, isso. A, B, B, A, C, D, D, C, sabe? Tem tipo essas coisinhas assim, que são importantes, claro, né? Eu passo a valorizar muito a técnica, muito. Tipo, principalmente no processo de fazer o livro, que envolveu muito a técnica. Mas eu acho a técnica sem a emoção vazia, sabe? Eu fico sempre criticando, né? Quem sou eu para criticar qualquer coisa, né? Mas eu critico muito o parnasianismo, que foi aquele movimento literário que só queria a beleza, né? A arte pela arte, fazer os versos bonitinhos, sabe? Eram vazios alguns, né? Não todos, mas alguns eram bem vazios, não tinham muito significado, mas a técnica era perfeita. Então, acho que é um equilíbrio aí. E, pô, esse negócio de rima poética, velho, se eu te disser que eu sei totalmente, eu domino totalmente, eu tô mentindo, sabe? Às vezes você vai no instinto, né? Você vê, tipo, você canta o verso, aí você diz, pô, esse verso tá maior do que deveria, você reduz. Pô, esse verso tá menor do que deveria, você aumenta, sabe? Pô, essa rima tá dando errado com essa, você volta. E às vezes também, né, tem a licença poética, a famosa, você pode deixar erros ali, né? Você pode deixar uma rima que seja maior, contanto que tem um significado, tem um intuito naquele erro. Às vezes o erro é o que quebra, tipo, eu gosto muito de brincar com isso, né? O poema de Clarice Lispector que eu falei, ele brinca que é um poema de amor, né? Se você ler ele de cima para baixo normal, é um poema tipo assim, eu não te amo mais, sabe? Deixa eu ver aqui se eu... Lembro que seria tipo, eu não te amo mais. Estaria mentindo se dissesse que te amo. Não, estaria mentindo se dissesse eu te amo. Aí se você ler isso de baixo para cima, fica eu te amo. Estaria mentindo se dissesse que não te amo mais. Sabe? Então, tipo, essa brincadeira foi o que me fez escrever. E tem muitos poemas aí que eu brinco com isso. Sabe? O significado. Então, é isso, sabe? Eu acho que o importante é você se divertir escrevendo. Fazer esse equilíbrio. Assim, difícil dizer se eu já escrevi algum poema, né? Eu já escrevi umas besteirinhas assim, e eu não exponho muito, porque é mais pra mim. Como você falou, né? Você usava pra uma válvula de escape, basicamente. Na época que eu escrevi, faz um tempo já, faz uns 5 anos, era mais ou menos isso. E, poxa, eu nunca me preocupei com técnica, porque era uma coisa que, assim, eu só queria escrever para realmente tentar me expressar de uma forma que eu lesse e eu achasse bonito, assim, que representasse de fato o que eu tava sentindo. E, pô, eu gostava de brincar, tipo assim, se eu tô falando de um par, eu escrevo dois versos numa estrofe. E é isso, eu lembro que eu
Isso uma coisa específica que eu tinha feito. E em relação à técnica, eu vou ser o advogado do diabo e dizer que o parnasianismo, eu pessoalmente, eu não vou falar sobre o parnasianismo em si, mas eu vou falar sobre música progressiva. Música progressiva geralmente é intencionalmente complicada e técnica em termos de musicalidade, e às vezes você não precisa disso. Mas eu como músico, quando eu olho, eu fico, cara, que sensacional, sabe? Então, acho que é como você falou, depende da finalidade, né? Exato. Se o cara tá escrevendo com esse intuito, tá ótimo. Acho que pra mim, assim, se o cara tá escrevendo com o intuito de causar emoção, não importa a técnica, ele tem que causar emoção. Exato. A arte é legal por causa disso, cara. Exato, deixa aberto várias branches, né? E, tipo, até um intermédio. Tipo, tem um poeta que, assim, é muito subvalorizado. Sim, ele é bem valorizado, né? Mas ele morreu sem ser valorizado, sem ser reconhecido, que é Augusto dos Anjos. E eu tô lendo, né, uma antologia, e só tem um livro publicado que se chama Eu. E, tipo, velho, as poesias dele tem a técnica, sabe? Tipo, são uns versos contados, umas rimas, assim, perfeitas, uns esquemas, e tem a emoção, né? Então, tipo, é como se ele fosse um parnasiano modernista. Ele ficou, tipo, entre esse período aí, e ele era criticado pelos dois, sabe? Os parnasianos diziam, pô, isso daí não tá legal, tá? E os modernistas diziam, pô, isso daí, sabe, tá muito bonitinho pra ser modernista. Então, tipo, tem essas coisas, esses intermédios, né? Que é bem bacana. A arte permite muito isso. É muito legal. Eu acho interessante que, quando a gente vai analisar dessa forma, a gente, literalmente, cada caso é um caso. Porque você está entrando na psique de alguém que está expondo o que ela está sentindo e, às vezes, o que ela está sentindo não é nada. Sim. E, às vezes, não também. Se você for pegar, por exemplo, como você falou de música progressiva, eu gosto muito de música progressiva. Pink Floyd é um exemplo disso. E, tipo, são músicas que não necessariamente são complexas, mas se você for pegar, por exemplo, a questão do ritmo das músicas do Pink Floyd, algumas músicas elas têm ritmos diferentes no meio da música, então você vai ter que sempre se adequar nesse meio, e elas falam de assuntos que às vezes falam sobre a loucura humana, ou às vezes falam sobre uma crítica à sociedade e tudo mais. E também tem até uma banda de metal progressivo, que é o Tool, eu gosto bastante. Eles têm uma música chamada Lateralos, que a música ela tenta imitar, tanto na forma como ela é tocada, quanto na forma que ela é cantada, ela tenta imitar a sequência de Fibonacci. Olha aí. Cara, que legal. É doideira. Depois eu mostro pra você. Falar, eu sempre ouvi muito de Tool, mas eu nunca escutei nada dele. Eu acho que, assim, escutei uma música ou outra e eu gostei, mas eu nunca fui atrás. Eu não fui atrás. Mas é essa questão, é o conceito, sabe? Tipo, porque assim, tem gente que diz, eu sou do verso livre, eu não preciso rimar meus poemas, eu não preciso saber de sílaba poética. Mas você conhecendo, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que você pode usar. Você pode usar as regras para quebrar as regras, sabe? Tipo, isso daí que você falou. Eles tinham um conceito, eles usaram esse conceito para fazer essa quebra, sabe? E isso é muito legal. Isso é muito legal. Se você domina a técnica, por mais conceitual que você seja, você tem uma ferramenta aí para você usar. O seu conceito. Tipo, o que você acha que aconteceu? Digamos, você passou, todos nós, pessoas no geral, passamos por momentos difíceis em algum momento da vida, alguma dificuldade que traga sofrimento ou alguma dor, e a gente precisa expor dessa forma. Por que a sua forma foi através da literatura? Porque eu sempre fui incentivado pela literatura, né? Desde pequeno, minha mãe ela é professora de português, né? E ela é bibliotecária. A dicção é meio ruim, mas a gente vai. Então, tipo, velho, ela tava sempre me incentivando a ler, sempre me dando um livro de presente, sempre, tipo, e eu me encantava, sabe? Eu me encantava. Antes de eu saber escrever, eu já ficava planejando história, já ficava, tipo, rabiscando cada ano, dizendo que eu tava escrevendo uma história, sabe? Então, tipo, aquilo ficou dentro de mim, aquela vontade de escrever. E aí, como eu falei, eu não planejava fazer um livro de poemas, né? Mas aí eu tava numa situação que você deve saber bem, Kleber, que é a questão do aluno do interior, sabe? Eu sou do interior de Pernambuco e eu estudava numa escola também que era do interior, né? Mas era um interior 90 quilômetros de onde eu morava, que é Garanhuns. Eu estudava na cidade de Garanhuns, então, tipo, acordava todo dia 5 da manhã, não tomava café às vezes, ia, voltava da escola, chegava 2 da tarde para almoçar e já estudar. Então, tipo, essa rotina era muito cansativa. E basicamente minha turma inteira ficou estudando na minha cidade, Águas Belas. E aí eu fiquei distante deles,
né? Tipo, eu tava numa escola nova, num outro patamar de escola e, tipo, tava, sabe, muito sobrecarregado com a rotina. E aí eu tava voltando, velho, do ônibus. E aí eu pensei só num verso, sabe? Eu pensei só num verso. Tipo, eu tava pensando, pô, e se eu tivesse ficado lá na escola? E se eu tivesse, sabe, não tivesse vindo pra cá? E se eu tivesse continuado lá? E na época eu tava gostando de uma menina também, né? E aí, tipo, eu fiquei pensando, pô, e se eu tivesse, será que eu teria tido um rolo, uma chance, qualquer coisa? Será que eu teria agora me declarado? Aí eu fiquei, pô, você é o maior IC da minha vida. Sabe, esse é o maior IC da minha vida. Cara, eu li esse. Eu li. Olha, esse foi o primeiro, velho. Aí, tipo, eu tava no ônibus e eu, tipo, você é o maior IC da minha vida. Eu pensei, pô, e se eu transformar isso numa poesia? E eu comecei, tipo, pô, mas eu tenho que rimar, eu quero terminar com essa frase. Então, tipo, eu comecei de baixo pra cima, sabe? Comecei, tipo, e se isso, e se aquilo. E aí foi, tá ligado? Tipo, foi realmente um processo bem natural. Mas eu, assim, é porque eu não tenho muita lembrança da época, né? Tipo, não dá pra guardar tudo. Mas eu acho que na época eu tava estudando poesia na escola, literatura, né? Eu não lembro qual era o movimento que eu tava estudando. Mas me ocorreu, sabe? Ah, pô, isso cabe numa poesia. Mas da mesma forma eu poderia ter feito um texto só, sabe? E finalizado, tipo, um texto normal, tipo, desabafando e finalizado. Mas a poesia me ocorreu. E foi um acaso, né? E depois disso eu não parei mais aí. Às vezes surgia a ideia do verso e eu ia fazendo. Cara, que massa. Às vezes acontece de você pensar numa coisa, aí, legal, gostei. E depois você tenta lembrar e não lembra mais? É tipo isso. Assim, não sei se é o Neil Gaiman ou se é o Stephen King, mas eles falam que o maior inimigo de um escritor são as anotações. Porque às vezes você, tipo, tem uma ideia e você pensa, pô, vou anotar pra eu não esquecer. Só que quando você anota a ideia, você tira ela da sua mente, sabe? Você diz, pô, posso esquecer agora. Só que às vezes a ideia precisa ficar maturando, precisa ficar lá, né? E tem muita ideia que eu esqueço, né? Tem muito que eu fico, pô, mas eles me tranquilizaram falando assim, pô, se você esquecer a ideia, provavelmente não era uma ideia boa, né? Aí eu lembro daquele episódio de Two and a Half Men. Se você esqueceu isso, provavelmente não era importante, sabe? Às vezes eu fico, pô, tinha aquela ideia, eu não escrevi na hora, eu deveria ter anotado, sabe? Tipo, porque era uma ideia boa. Mas às vezes eu perco, sabe? Tipo, é de momento. E às vezes, tipo, por exemplo, eu tenho uma ideia aqui, nesse momento. Ou numa aula. Não dá pra eu parar e começar a escrever, sabe? Aí, tipo, às vezes eu perco o momento daquela ideia. E isso é triste sempre, sabe? Quando eu Você não consegue degustar a ideia, Exato. né? Eu li um livro chamado, não sei se você já leu, A Guerra da Arte. Não li. A Guerra da Arte. Ele fala que, tirando aspectos, não atribuindo aspectos espirituais no geral, mas, tipo, ele cria essa ideia da musa da arte, e a musa da arte é responsável por jogar uma ideia na sua cabeça. E aí, tipo, a ideia é você estar aberto para a musa da arte, jogar ideias na sua cabeça e você aproveitar ao máximo, se deliciar daquela ideia que você recebe. Ele fala que a ideia não é sua, a ideia surgiu e você pode perder ela da mesma forma. Sim. E até quando eu gravava meu podcast próprio, eu também anotava muita ideia. Mas, tipo, era sempre, assim, tópicos que eu anotava e na hora eu desenrolava e tal. Acho que do formato ele dá essa liberdade pra você não precisar mastigar tanto o assunto. Você não precisa tirar a melhor coisa da ideia. Às vezes é só uma ideia, você desenrola, sabe? Sim. É importante você, às vezes, anotar, né, as ideias, mas é importante também, às vezes, você só deixar ela lá e vendo, pô, dá pra eu expandir. No meu segundo livro, foi isso. Eu tive uma ideia, né, e eu disse, pô, beleza. Aí eu comecei a anotar, tipo, minha mão, inclusive, aqui tá já rabiscada, né? Às vezes eu anoto as coisas na mão pra eu não esquecer. Aí eu fico, pô, mas será que tem como? Aí fiquei a viagem toda, rabiscando a ideia, pensando, se tem como. Sabe? Então, tipo, às vezes anotando você deixa, e às vezes anotando você prende a ideia. Você, tipo, deixa ela numa estrutura, de um jeito que não é legal, sabe? Às vezes, tipo, se você tivesse só deixado ela livre, ela poderia ir embora, né? Mas ela poderia, tipo, se desenvolver melhor, né? Enfim, eu acho que tem muita abertura para o debate das ideias, muito. Cara, e falando sobre o seu livro, o Ração para Traças, né, coletânea de poemas, pelo que eu entendi, a ração para traças seria... Os seus poemas são a ração para as traças, correto? Tipo, é essa representação, essa analogia que você faz, que você alimenta essas supostas traças com os seus poemas, com os seus sentimentos, os que você está sentindo. Mas eu queria saber de você exatamente o que seriam essas traças. Qual analogia é essa? E se a ração realmente seriam os seus poemas? Cara, então... eu gostei muito quando eu pensei esse título, porque eu gosto de provocar as pessoas, sabe? E aí eu pensei, pô... E aí sempre me perguntam, por que esse título? O que são as traças, a ração?
eu fico, velho, eu pensei esse título, a melhor resposta que eu posso dar é porque não seria uma resposta fácil eu explicar esse título, sabe? Não seria fácil. Se alguém me perguntasse, eu ia sofrer, sabe? Como você perguntou agora. Porque, tipo, são múltiplas interpretações. Então, tipo, toda vez que alguém me pergunta, eu devolvo a pergunta, sabe? E você já falou como você interpretou e tal. E sempre obtém alguma interpretação diferente, alguma coisa, né? Tem gente que fala, as traças é a gente, e você tá dando algo pra gente se alimentar, sabe? Tipo, de ser uma poesia, que é a poesia. As traças são seus sentimentos, né? E assim, traça é aquele bichinho que devora tudo, né? Devora livro, roupa. E também traça é um negócio que está muito presente em biblioteca, né? Óbvio, por causa dos livros, mas uma pessoa que vive na biblioteca, ela às vezes é chamada de traça, sabe? Alguém que lê muito. Pô, lá vai a tracinha com mais um livro para devorar. Né? Então, assim, eu acho que o sentido primordial do Ração para Traças foi esse, sabe? Tipo, eu sou uma traça, né? E também tem a questão de esses poemas, boa parte deles estavam engavetados, sabe? Tem até um microconto da minha mãe, que ela também escreve, que ela fala, começou a escrever aos 14 anos, a Gaveta foi sua primeira editora, sabe? Ela só publicava na Gaveta, ficava lá guardado. E aí eu disse, velho, esses contos, esses poemas, no caso, né, foram a ração para as minhas traças por tanto tempo, agora eu vou dar para ser a ração das traças de qualquer pessoa. E também pela brincadeira, né? Tipo, pô, você pode comprar meu livro e pode não ler. Né? Você pode deixar ele lá na sua estante. Pelo menos uma coisa ele vai ser ração para as traças que estão lá. Cara, foi muito bem pensado. E a primeira vez isso me intrigou e eu fiquei, por quê? Por quê? Eu comecei a ler e pensar, imaginar, sabe? A primeira coisa realmente foi o título provocatório de tipo assim, você vai comprar esse livro e não vai ler. Mas aí, caso você queira ler, você que se torna traça. Foi a primeira coisa que eu pensei, assim. Olha, interpretações. Eu sempre gosto, velho, de ouvir. Toda vez que alguém lê, eu fico pensando, e aí, qual foi o título? O que você achou do título? Né? Você entendeu? E eu pergunto também, qual foi o seu poema preferido? E, velho, nunca eu obtive uma resposta igual. Nunca. Tem uns poemas assim que eu fico, pô, esse é o poema preferido dessa pessoa. O que é que esse poema falou pra essa pessoa que talvez não falou pra essa? Sabe? E é muito doido, velho, isso. Muito doido. Cara, eu tenho um preferido até agora. Tem? Tenho. Qual é? Gramática. Pô, gramática. Mas eu acho que eu tô sendo muito preso à técnica, porque foi o que eu mais percebi, a brincadeira das palavras que você fez, com a pontuação enquanto você falava, foi o que eu mais... Que massa, velho, que massa. Eu gosto de brincar, sabe? Eu gosto de brincar com português, sabe? Tem um poema... Pô, se tu gostou de gramática, eu acho que tem dois que você vai gostar também, que é rimas e taquicardia. Certo. Rimas, eu discuto toda essa técnica, porque, tipo, poema... Tem a questão das rimas, rima isso com aquilo, blá, blá, blá. Mas dentro das rimas tem técnicas, tem divisões de rimas, né? E vocês são da música, né? Música é um poema, né? Cantado, né? Tipo, eu fico sempre falando, eu faço poema porque eu sou triste. Se eu fosse feliz, eu fazia música, sabe? Então, porque, tipo... E aí, as rimas, tem 3 definições, né? Que são as rimas pobres, que é quando você rima... coração, mão, pão. Substantivo com substantivo, verbo com verbo. Então, são as rimas pobres, né? São tipo... E assim, não necessariamente elas são inferiores. Você pode fazer um poema fora, assim, provavelmente com rimas pobres só. E tem as rimas ricas, que aí é quando você rima palavras com a mesma terminação, só que elas são de classes gramaticais diferentes. Então, verbo com substantivo, sabe? Pão com alcançarão. Sabe, tipo, enfim, dá pra fazer isso. E tem as rimas raras, que são um negócio absurdo, assim. São quando você rima palavras que não têm a mesma terminação, né? Elas são diferentes, mas de alguma forma elas rimam, sabe? Tipo, e aí eu brinquei no poema sobre isso. Eu fiz uma estrofe só com rima pobre, uma estrofe só com rima rica, uma com rima rara. E a conclusão eu não vou falar, mas tem uma quarta estrofe lá com outro tipo de rima, que vai além de todas essas. Caramba, agora fiquei ansioso pra ler. Vou até anotar aqui rimas. Anota. O momento de anotar aqui, ele fala que não tem momento pra anotar. Às vezes eu tô anotando no meio do programa. Rimas. Taquicardia. Então, assim, é isso, é brincar, sabe? Tipo, uma rima rara, por exemplo. E aí depende muito também, às vezes você tem que forçar a rima rara, né? Na sua declamação. Eu acho que tem um poema que eu rimei árvore e revólver. Só que aí, tipo, no jeito que declama fica mais junto, né? Tem um deles aí, que é um dos que eu mais gosto, que é um dos primeiros, inclusive, abutres. Eu rimo, acho que abutre com surte,
né? Com alguma coisa assim, que não necessariamente tem o mesmo final. E, tipo, o meu editor até elogiou. E foi aí, quando ele elogiou esse poema, que eu disse, pô, então existe outros tipos de rima? Porque até então eu só escrevia, sabe? Eu não conhecia a técnica. E aí, conhecendo a técnica, eu disse, pô, velho, agora eu vou só pegar ou rima rara ou rima rica. Vou usar rima pobre só quando eu precisar e vou sempre tentar fazer uma rima pobre que, sabe, se justifique, enfim. Então, por isso eu digo, a técnica. A técnica, porque mesmo que uma pessoa não conheça a técnica, ela vai olhar essa poesia e vai dizer, pô, esse cara rimou isso com isso, velho, isso não rima. Cara, ele tá rimando aqui, como pode? Aí mesmo ela sem conhecer, ela vai dizer, pô, que da hora isso, sabe? Quando acontece eu fico bem, tipo... É que geralmente eu escuto muita música, eu não leio tanta poesia. Então, quando eu... mas obviamente, como você falou, música é poesia também. E quando eu escuto alguma música com letras, né, com vocal, eu fico percebendo essas coisas. Eu acho sempre muito legal, cara. Não é? É muito interessante. Mano, precisa ser muito criativo, cara, pra conseguir fazer esse tipo de coisa e gerar esse impacto. É muito interessante, cara. E no caso da música, eu acho que tem até o auxílio da melodia, né? Porque, por exemplo, se você estiver cantando uma música, se você está seguindo um tom, eu não sei o que acontece, mas sempre que você está seguindo o tom, dificilmente você vai conseguir ou subir demais esse tom ou diminuir demais esse tom. Você tem que fazer um negócio que pareça uma progressão do tom. Sabe? Parece que não vai combinar. Se você tiver falando assim, não vai parecer música, sabe? É essa conversa e tal. Acho que a melodia, no caso da música, também ajuda nessa questão de você encontrar uma rima, por assim dizer. Você sentir que combina e... Só que tecnicamente não combina, pelo que a gente lê, assim. Eu achei interessante também pensar que só tinha 2 tipos de rima. Incrível, eu vou inclusive prestar mais atenção quando for ler esses próximos. Nossa, eu lembro de ter estudado esse tipo de coisa, mas eu não lembrava agora que existia tipo... que era essa classificação de tipo de rima, né? De substantivo com substantivo e tudo mais. Muito interessante, cara. E deve ser difícil, né? Encaixar no... Nossa, velho. Tipo, no início, você já conseguia ou você tem que praticar um pouquinho? Eu tenho que praticar, eu tenho que ficar revisitando o meu vocabulário. Eu fico, pô... Aí, às vezes eu fico parecendo até um maluco, sabe? Eu fico lá, tipo... Pão, coração, pão. E aí, tipo, pô, tem um poema que eu não consegui fazer até hoje, né? Que eu quero fazer ele rimando umas coisas assim. Fico pensando, pô, não tem nada que rime com isso, sabe? Eu fico tipo, pô, tanana. Aí eu forço, aí encontro uma. Eu fico, pô, mas não tem mais. Aí eu fico tipo, cara, como é que eu faço? Aí eu fico parecendo um maluco, vai acontecer alguma coisa. Eu fico, pão, não. Às vezes eu saio anotando, sabe? E depende muito do tipo de rima, porque como a gente falou, tem os esquemas, né? Tipo, sonetos. Geralmente 2 quartetos, né, que são com 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, eu acho que é essa a nominação. Então, tipo, 4, 4 e 3, 3. E aí, tipo, dentro disso, vai ter infinitas possibilidades. Tipo, tem os sonetos que a poetisa Flubella Espanca, que eu acho que é o soneto italiano, que ela fazia, que é tipo A, B, B, A, B, B, A, aí chegava no final e era C, D, C, D, C, D. É um negócio assim, tipo, aí esse A, né, explicando pra talvez quem não conheça a nomenclatura, a denominação, tipo, onde tem um A, você tem que rimar com outro A. Onde tem um outro A, você tem que rimar. Onde tem um B, você rima com outro B. Então, tipo, você às vezes tem que planejar, pô. E às vezes você escolhe no começo uma palavra, você pensa, pô, massa, vai ser essa. Aí você vai vendo, pô, não tem tanta rima com essa palavra. Aí você volta e diz, pô, tenho que mudar aqui a organização. E aí eu fico falando que às vezes a licença poética, eu acho que foi algum poeta que tava rimando, aí ele não achou a palavra, aí ele inverteu. Porque a poesia às vezes tem essas invertidas, né? Que ele diz, não, isso é licença poética, eu posso inverter. Sabe? Tipo, bota o objeto lá no meio e, pô... E aí eu acho que foi isso, velho. E aí, tipo, você pede isso, beleza, mas com essa palavra que tá no meio tem rima, então joga isso pro final, vamos tentar encaixar aqui e ver se vai. Mas é processo complicado achar rima, velho. Bem complicado. Na apresentação do seu livro, você fala que os versos que estão aqui escritos, que são versos que você disse que escreveu para terminar o livro, mas alguns deles já estavam escritos e foram da sua vivência no seu tempo do ensino médio e tal. Tá escrito aqui, eu até anotei, os seus versos te confortam na sua destruição e te destroem no seu conforto. Isso na apresentação do livro. É a primeira coisa que você lê assim, depois do título, você começa a ler, tipo, caramba, os versos, eles destroem, eles te confortam na sua destruição e te destroem no seu conforto. E como é que uma coisa sozinha, são seus versos, imagine os seus versos sendo o objeto,
e esse objeto causa sensações antagônicas entre si. Como é que funciona esse esquema, cara? Cara, pra mim, assim, funciona natural porque eu gosto de contraste, sabe? Então, tipo, aquele negócio de pegar o quente e o frio na mesma frase, vocês podem até encontrar em alguns poemas aí essas brincadeiras com contrastes. Mas, assim, é porque o processo criativo varia muito de pessoa a pessoa, né? Tem um poema que eu gosto muito, que é do Bukowski, que se chama Pássaro Azul. Não sei se vocês já leram. Já ouvi falar, eu acho. Pássaro Azul, e ele fala que tem um pássaro azul no coração, que ele não pode deixar sair, né? Que ele guarda pra ele. Se o pássaro azul sair, vai estragar as vendas de livros dele, sabe? Por quê? Tem várias interpretações para esse poema. Uma delas é que o pássaro azul é a tristeza dele. Ele não pode, tipo, ser feliz, se livrar da tristeza, porque talvez ele perca o sentimento que faz ele ser criativo. E aí, tipo, da mesma forma, quando eu tô escrevendo, eu entro naquele hiperfoco, eu fico feliz escrevendo, às vezes eu tô desabafando o sentimento. E às vezes dá aquela angústia, né? Tem até aquela frase famosa que a gente vê sempre por aí, eu não vou saber de quem é, né? Eu sou o rei de saber frases, mas não saber os autores. Mas a arte é feita para perturbar os confortáveis e confortar os perturbados, sabe? Então, tipo, às vezes você tá lá confortável e a arte chega para te perturbar. E às vezes você tá lá perturbado e a arte te conforta da mesma forma. Você, tipo, finaliza o texto mal assim, porque você tá naquele momento. Quando você finaliza, você dá um respiro, sabe? E o meu processo criativo está muito ligado com a minha ansiedade. Muito ligado com a minha ansiedade. Toda vez que eu tenho uma crise de ansiedade, eu escrevo, sabe? E quando eu não consigo escrever tendo uma crise de ansiedade, eu fico mais angustiado ainda, né? Então, querendo ou não, é algo que me conforta, mas ao mesmo tempo me prende, né? Então, é uma relação antagônica, mas eu acho que colocando na balança me faz mais bem do que mal, sabe? Escrever é uma alegria, assim, tipo, ao longo do curso de computação, né, a gente vai tendo momentos, pô, me encontrei nisso, gostei disso, pô, vou expandir nisso. E assim, na escrita é onde eu me encontrei, sabe? Então, tipo, eu não consigo parar de escrever, por mais que às vezes machuque, né? Às vezes você tá lá, tipo, lembrando a situação, você começa a escrever um texto, não sabe onde vai parar. Quando você finaliza, você fica, falei pra alguém, sabe? Mesmo que seja o papel, tá lá o texto. Então, é isso, é um processo criativo angustiante o meu, né? Tá melhorando um pouco, né? Tô mudando, assim, às vezes eu escrevo um dia ensolarado, né? Tem gente que fala, pô, Rafa, não vou comprar teu livro porque não tem poema feliz aí. Eu digo, não, tem alguns poemas apaixonadinhos, tem uns poemas assim, né? Mas, realmente, nesse período que eu escrevia, era muito difícil pra mim fazer poesia feliz, porque não era o momento, sabe? Só conseguia escrever mesmo. É tipo o lance do Peter Parker, né? Que a galera fala, o Homem-Aranha, os quadrinhos dele, quanto mais ferrado ele tá, melhor é a história, né? Você vê ele lá porque ele vai e persevera. Então, tipo, comigo na poesia era tipo isso. Quanto mais ferrado eu tava, melhor eu conseguia escrever um poema. Noites, né, principalmente na edição do livro, que eu fazia 7 poemas na noite. Porque eu conseguia, sabe? Tipo, eu tava ferrado na pandemia, né? E o último gás, né, como falam, pra eu terminar de editar foi por causa de uma coisa muito triste, velho. Foi um término, tá ligado? E aí, tipo, se não fosse esse término, não ia ter conseguido terminar o livro. É o primeiro poema aqui? O E Se... Então, é justamente o E Se... Foi o primeiro poema que eu escrevi e eu mantive ele lá, né? Já eu falo um pouquinho sobre o processo de edição. Mas eu mantive ele lá e tal. Eu fui editando os outros poemas pra entrar na seleção do livro. E eu disse, pô, o E Se tá legal, não vou mexer nele. Né? Ele tá massa, assim... Mas aí, tipo, às vezes eu dizia, pô, isso daqui... Essa estrofe poderia melhorar... Só que eu não conseguia trabalhar ele. E aí, quando eu terminei o meu relacionamento, quando o relacionamento acabou, aí, tipo, eu fiquei pensando, pô, cara, outro E Se aí. E aí, tipo, o poema que eu tinha escrito, sei lá, pra um amor que nunca foi, que era pra uma menina que, sei lá, nunca declarei, virou agora pra um amor que foi interrompido, tá ligado? E aí, tipo, isso me deu o gás de eu voltar no E Se e editar ele. E aí saiu novamente, ele renasceu, né, de certa forma. E aí é isso, a tristeza está muito alinhada com o meu processo criativo, por isso é destrutivo às vezes. Eu tenho uma teoria, montei agora. Cara, talvez, assim, o que a gente percebe hoje em dia é que existem muitos transtornos mentais de tipo assim, que no fim te dão tristeza, te dão ansiedade, te dão... Enfim, são complexos. Uhum. Felicidade não existe bem um transtorno de felicidade, né? Corrija-me se eu estiver errado, mas eu acho que se existe é muito pouco. E a felicidade, parece que a gente ou entende bem,
ou não se preocupa a entender. Tristeza, quando a gente está triste, a gente não entende e a gente quer entender e não consegue. Então a gente tenta dar explicações. Eu acho que talvez por isso seja que a gente escrever triste nos dê mais, talvez abra mais possibilidades da gente interpretar aquilo ou expor. Teoria que eu criei agora. É uma boa teoria, porque, até acho que qualquer transtorno ligado à felicidade, por exemplo, uma positividade tóxica. Ah, sim. Né, que mostra Divertidamente, o filme lá da pizza e tal, mostra essa positividade, a alegria quer sempre estar lá, apesar de tudo, né? Você quer sempre estar alto astral. Às vezes isso é uma negligência da tristeza, sabe? Então, no fundo, a tristeza está sempre lá, sabe? De um jeito ou de outro. Então, eu concordo totalmente aí. Legal. Acho que é isso. Eu ia falar alguma coisa, agora eu esqueci, que droga. Cara, mas sobre essa questão da felicidade, se eu não me engano, se você imagina um cérebro que tem muito acesso aos hormônios que envolvem a felicidade, como serotonina é o hormônio da felicidade, endorfina também causa um prazer, e até a dopamina mesmo, que é o hormônio da motivação, que dá a motivação para você fazer as coisas junto com a adrenalina, causa outro transtorno. Pessoas que têm esquizofrenia, elas têm muita concentração de dopamina no cérebro. E elas precisam tomar remédios para diminuir essa concentração de dopamina, para impedir que ela tenha tanta dopamina. Então, acho que no final das contas, eu sou meio epicurista nessa questão. Eu acho que o TDAH, ele também tem uma ligação com algum desses, porque, na verdade, ele é um déficit de alguma adrenalina lá, de algum tipo de adrenalina, não lembro. E aí, é por isso que a pessoa sai procrastinando tudo, aí no final, porque a pessoa não tem aquela adrenalina, não tem a dopamina, é um negócio assim, é um desequilíbrio. E aí no final o cérebro diz, 5 minutos, você tem que entregar essa atividade. Aí ele libera a adrenalina, ele libera o que tiver lá pra você fazer. Então, é realmente isso, velho. Eu acho que é complicado, né, esse negócio dos sentimentos. Mas eu concordo no sentido de ter sentimentos que são mais sugestivos, sabe, pra se escrever. O amor, né, envolve a felicidade. Quando você tá muito feliz aí num relacionamento, você quer escrever sobre aquilo, você quer falar dela pra todo mundo, né? E, enfim, tem até aquela frase, acho que é do Platão, que é: todo homem é poeta quando está apaixonado, sabe? Então, tem uns poemas de amor aí que eu só consegui reeditar, né, porque foi durante o meu relacionamento. Aí eu pensei, né, isso se encaixa aqui. Tô vivendo isso, sabe? Então, eu acho que no fim é isso, né? No fim é isso. Dá pra usar os dois. Lembrei do que eu ia perguntar. Por acaso você faz poemas e aí depois você faz meio que uma continuação? Já pensei em alguns casos assim, mas às vezes eu encerro o poema ali, sabe? Às vezes, eu ainda não fiz. Eu vejo uns poemas gigantes e eu fico pensando, esse poema aí, Augusto dos Anjos tem uns assim, que são divididos em seções, quase capítulos, sabe? Aí tem um poema, aí aí 2, aí outro poema. Aí você fica, mas continua. Mas eu nunca fiz assim uma continuação, mas é uma boa ideia até, você revisitar os poemas, né? Você continuar a estender, porque eu sou o escritor que eu gosto da punchline, sabe? O pessoal fala, você fica maltratando, no final você dá o golpe de misericórdia. Né? Porque, como eu falei, às vezes no processo criativo funciona como o e se. Talvez o e se tenha engessado isso, né? Eu pensei no último verso e de lá eu vou, sabe? É isso que eu quero acabar. Às vezes no meio do caminho eu acho um verso que eu penso, esse daqui é melhor pra encerrar, sabe? Aí eu já subo. Teve um poema que eu fui fazendo isso, aí eu fico pensando, no final de cada estrofe já é uma pancada, sabe? Vamos ver se o cara chega no final. Então é isso. Cara, em Dia de Finados, um poema, você faz uma reflexão sobre mortes na vida e apresenta a ideia de que existem diversas mortes em uma mesma vida. Uhum. Quais mortes seriam essas que você descreve? O que seriam essas mortes durante a vida? Cara, então, isso daí, né, eu sou bem fã assim, de Clarice Lispector. Ela fala, na entrevista dela no Panorama, na TV Cultura, ela fala que quando ela escreve uma obra, ela renasce, né? Mas antes disso ela morre. Ela escreve lá, tá lá envolvida, aí parou. Sabe o negócio da ressaca literária? Você tá lendo um livro, você terminou, você fica, sabe? Ou você assiste um filme e você pensa, nunca mais minha vida vai ser o mesmo, não quero assistir mais nada. Você fica daquele jeito. Então, isso eu acho que é um tipo de morte, sabe? Você renasce ali. Eu acho que
eu fiz um texto, né? Esse não foi poético. Depois do meu término, começou uma nova fase, né? Que esses escritores têm várias fases, mas de textos, assim, sem ser poético, só desabafando, escrevendo mesmo para testar. E eu fiz um de amor. E eu falei que tem duas cruéis verdades para quem perdeu o amor da sua vida. E a primeira, né, a boa notícia, é que aquele não vai ser o último amor da sua vida. Sabe? Porque tem sempre aquele negócio, tem um amor da sua vida, o amor para a sua vida. Ela não era o amor da sua vida, mas eu acho isso é menosprezar, porque quando você encerra um amor assim, que você considera o amor da sua vida, você morre, sabe? Você literalmente vê a sua vida, que era essa pessoa, passar diante dos seus olhos. E ela nem se despede às vezes nem olha para trás. Então, foi algo que aconteceu comigo, foi uma morte que eu sofri. E várias vezes também situações de desespero, que a pessoa tá acabada, exaurida, né? Aquele negócio, tipo, morreu aos 27, mas foi só enterrado aos 82, sabe? Tipo, às vezes você desliga, sabe? Você, principalmente em transtornos mentais, às vezes você, tipo, tem esses momentos de quebra, né? E você precisa se reerguer de novo, né? Então, acho que a morte, as várias mortes, essa abruptidade, sabe? Tipo, é isso, de você, tipo, quebrar aquele momento. Tem uma divisão ali na vida, né? Encerrou ali a vida, como você conhecia. Começa uma nova a partir dali, sabe? E aí você vai se renovando, vai se renovando. E é até interessante a gente atribuir esse conceito, porque é um conceito que se trata principalmente de identidade, né? Sim. Você se reconhecia, às vezes, como uma pessoa, um certo tipo de pessoa, e às vezes você não se reconhece mais com isso. Era o namorado de fulano, era filho de tal pessoa. E essa relação de pai e filho é mais difícil de você desvincular, mas, tipo, ainda assim, é diferente você falar fulano é filho de cicrano e dizer fulano era filho. Sim. Sim. E aí, em cada sequência dessa vida, nesse texto eu falo, tipo, você pode ter um amor da vida diferente, sabe? Se você perdeu. E aí a má notícia, né, é que aquele não vai ser o último amor da sua vida, né? Como você planejava. Porque a gente quer que aquele seja o último, sabe? A gente tá com uma pessoa e diz, quero que seja o último. Né? Mas às vezes a vida não é tão boa assim. As pegadinhas são reais, né? Então, e aí, tipo, você vive esses vários momentos na sua vida. Você tem suas fases, tipo, quem você era no ensino médio? Quem você é agora no ensino superior? Quem você era no fundamental? Sabe? Quem você vai ser daqui a 5 anos? E é muito doido vai pensar isso. Aí, nesse sentido que eu penso nas várias mortes, sabe? Essas mudanças que forçam a gente a morrer. Crimes, né? Uma pessoa que, sei lá, passou por uma situação de vida ou morte, um acidente, né? Uma mulher que sofreu algum tipo de abuso, sabe? Ela tem que se reerguer de alguma forma. Eu acho que ali, tipo, inclusive tem coisas aí que são piores que a morte, sabe? Você tem que se reerguer de alguma forma. E eu acho aí que entra as várias mortes. Eu acho que o erro de pensar que a morte é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é você achar que algo que acontece com você e se perdura esse sentimento, essa emoção, vai ser pior do que você só não sentir mais. Exato. É complexo. A gente é um bichinho complexo. De fato. Aqui eu tenho outra questão sobre outro poema que eu li também, que é o poema Certeza Incerta. Certeza Incerta. Você lembra todos os seus poemas, assim? Assim, eu não sei declamar eles, sabe? Eu não sou bom declamando, eu não lembro, mas assim, eu lembro sobre o que era, sabe? Eu consigo associar. E nesse poema você traz uma reflexão interessante sobre autoconhecimento. Uhum. E como é importante você ter autoconhecimento antes de se relacionar com as pessoas. Acho que nessa parte do poema, inclusive, o eu lírico, que é o termo usado para o personagem do poema, né? A gente não necessariamente trata o autor do poema como o personagem, mas a gente chama de eu lírico, né? Mas o eu lírico, ele perde uma pessoa amada que ele se relacionava porque ela alegava que ele não se conhecia. Então, como é que funciona esse autoconhecimento? O que é que seria esse autoconhecimento para você? E até se você quiser compartilhar, você atingiu esse autoconhecimento? Então, eu acho que nesse poema, agora eu lembrei de uma partezinha, eu acho que termina: sou sua, mas não tenho, pois nem ao menos você se tem. É isso mesmo. Então, tipo, eu acho que é isso, velho. Tipo, às vezes, aí, tá vendo? Às vezes você não tá... Você não se conhece mesmo, você evita se conhecer, você tem medo de se conhecer, sabe? Mas você tá muito conhecendo a outra pessoa, você quer saber tudo da outra pessoa, quer fazer parte da vida da outra pessoa, e você se negligencia, né? Eu acho que isso aconteceu um pouco comigo ao longo de um tempo aí, né? Eu não acho que eu atingi totalmente meu autoconhecimento,
mas eu conheço muitas falhas minhas agora, sabe? Tipo, me forcei a conhecer, porque aí quando... Eu acho essencial, velho, pra quando você se relacionar com alguém, seja qualquer relacionamento, amizade, seja um relacionamento amoroso, você se conhecer. Conhecer suas falhas, seus limites. Porque, por exemplo, tiver a situação do machismo, que é sempre algo que eu gosto de bater, né? Muitas vezes os homens, eles são machistas, né? Extremamente machistas, porque eles são inseguros. E eles não conhecem essas inseguranças, não conhecem as raízes. Conhecendo essas raízes, você consegue combater esse machismo inerente. Né? Todo mundo é machista, véio, na sociedade que a gente está. Todo mundo tem seus momentos de machismo. E é, sabe, inevitável. Né? Mas se conhecendo, você evita esses problemas. Machismo, racismo também, coisa que está bem entranhada em todos nós. E é bem complicado isso. Então, se conhecendo suas falhas, né? Tem até uma brincadeira de Instagram, que é tipo, quando eu chego para uma pessoa e a pessoa diz que é perfeita, sabe, eu pulo fora. Porque provavelmente ou a pessoa está mentindo ou ela não se conhece. Qual desses é pior? Né? Agora, quando chega uma pessoa, a pessoa diz, pô, eu tenho ansiedade, tenho depressão, esse é meu problema, isso é aquilo, por causa disso, sabe? A pessoa se conhece. A pessoa sabe lidar com os problemas, às vezes precisa de alguém para ajudar a lidar. Né? Óbvio, tem que tomar cuidado para não cair no lance da síndrome do enfermeiro, né, e tudo mais. Mas, tipo, esse autoconhecimento eu acho agora para mim vital. E eu achei incapaz de eu ter ele em completude agora. Né? Porque eu ainda estou vivendo, ainda estou me conhecendo e cada dia, velho, é uma descoberta nova, né? Esse ano que eu lancei o livro, ano passado, foi um ano de descobertas, sabe? Tipo, eu tava vivendo um relacionamento por 2 anos, acabou, e aí eu tive que me reinventar. E aí começou o lançamento do livro, e aí muitas vezes eu tive que, sabe, seguir em frente como dava. E aí, tipo, fui me conhecendo, fui descobrindo coisas sobre mim. E eu acho que evita a frustração. Você se conhecer logo no começo, saber como é as coisas, como é a sua vida, quais são seus defeitos, né? Evita que você acabe numa enrascada, numa cilada, se coloque em uma situação que você não cabe. Né? Então, ainda estou me conhecendo, porque eu ainda estou mudando. E é um processo duro se conhecer, velho. Isso, de fato. Até, por exemplo, se você... você pode viver a sua vida sozinho e talvez até criar essa ideia de, tipo, não, eu vou tentar me conhecer. Quais são os meus limites? O que é que me deixa triste? O que é que me deixa feliz? Etc. Mas, às vezes, você encontra outra pessoa, começa a se relacionar com essa pessoa... E aí, através daquela pessoa, você descobre outras coisas que você não sabia, porque você não tinha dado a oportunidade dessas coisas aflorarem. Exato, exato. E sobre isso do autoconhecimento, tem uma frase, novamente, não vou saber ao certo a autoria, eu acho que é do Michelangelo, né? O renascentista. E tá sempre lá no Instagram, Michelangelo aos 82 anos. Eu ainda estou aprendendo, sabe? Então, tipo, é sempre isso. Se você diz assim, eu sei tudo sobre mim, eu já sei quem eu sou, você se priva, como você falou, né, de conhecer essas coisas novas que você pode ser. Só você estaciona, sabe? E às vezes estacionar é aquele negócio. Se você vira um objeto imparável, não, objeto imovível, não sei, inamovível, não sei, não lembro mais. Eu usei essa palavra em algum poema. Mas se você se torna esse objeto, vem a força imparável para você. E aí, se você não estiver andando com essa força te pega, velho. Não, e Sócrates falava isso também, né? Só sei que nada sei. Exato. Um dos filósofos mais sábios que a gente conhece falava essa questão, acho que é a questão de estar aberto, né? Tá. A entender e também estar aberto a meio que matar o ego, de certa forma, no quesito de você entender que você ainda tem coisas para entender. Né, nesse quesito, eu acho muito interessante esse conceito. Admitir que você está errado, né? A gente vê tanta discussão na internet hoje em dia, nas redes sociais, e tipo, são discussões burras, assim, não no sentido que o tópico delas não é relevante, mas porque nenhum dos lados está disposto a mudar de ideia, sabe? Pô, quando você tem uma discussão que é 2 paredes, sabe? Tipo, e nenhuma delas vai quebrar, é inútil, sabe? Você ficar discutindo. São opiniões, às vezes. Não tem como discutir opiniões, às vezes, sabe? Tipo, a não ser que tenha uma opinião extremamente errada. Né? Mas mesmo assim, é discutível. Né? Então, tipo, quando a galera se propõe assim, toda vez que eu entro num debate, eu entro assim, tipo, com a cabeça aberta. Eu fico, beleza, essa é a minha posição. Se o cara me convencer, eu posso mudar? Posso. Pode ser que eu não mude, pode ser que eu só agregue. Né? Eu fico pensando, pô, acontece isso, isso e isso. Eu acho isso. E agora eu acho isso apesar disso. Né? Disso que ele falou, corrobora para isso. Enfim, você pode expandir muito. Né? E às vezes um bom argumento... Um negócio que você, assim, você tá aberto a entender a opinião das outras pessoas, mas quando a opinião da outra pessoa ela é tão absurda que é uma opinião inconcebível,
ao você expor o seu argumento pensando no argumento da outra pessoa, você só fortalece mais ainda o seu argumento. Exato. Você tem a certeza, né, que você tá, beleza, tô certo aqui. Pelo menos esse caminho eu não tô seguindo. Exato. Acho que em relação a autoconhecimento, eu, justamente por conta dessa frase, né, do Sócrates, eu fico me perguntando se tem como você se autoconhecer 100%. Acho que... O que vocês acham? Porque você tem que perguntar também qual seria o conceito de autoconhecimento. Exato. Porque o que seria... Autoconhecimento é de si mesmo, né? O conhecimento de si mesmo. Mas o que é o si mesmo? A gente tem várias camadas que representam quem somos. Né? A gente pode falar que a psique, o que a gente pensa, a gente pode pensar o que a gente é fisicamente, se a gente é forte, se a gente é fraco, se a gente é grande, se a gente é baixo. A gente pode pensar até num quesito mais espiritual, se você for levar para esse lado. Tipo, eu li um livro chamado A Morte do Ego, pelo Osho, e nesse livro ele fala que você não é nem o seu corpo e nem a sua mente. Aí eu fiquei tipo... O que isso quer dizer, cara? Aí ele fala sobre entender a sua essência. Só que a sua essência não é necessariamente o que você pensa. É como se fosse algo instintivo, mas não é um instintivo da natureza, um instintivo de comer, beber água. É um instinto, parece que transcendental. Parece que você era alguma outra coisa antes mesmo de você ser esse carne e osso, sabe? Então, o conceito de o que é si mesmo já é um conceito complicado por si só. Então, autoconhecimento... Eu acho que se fosse possível entender 100%, acho que, não sei, cara, teria que ter reencarnação pra saber. Eu acho que combando com o que a gente falou antes das várias mortes, tipo, eu acho que você só consegue conhecer... Tipo, você às vezes não conhece nem quem você foi, sabe? Você passou por uma fase, você, tipo, viveu aquilo tudo, mas quando você para e pensa, pô, velho, quem eu era ali? Sabe? Tipo, é um estranho, né? Você tipo, fica, pô, eu era um estranho, ou tipo, você não consegue lembrar coisas, pô, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? É bem complicado, velho, é bem complicado a conhecer. Cara, falando sobre o seu primeiro poema, o IC, que inclusive eu acho muito bom que você coloque o seu primeiro poema, porque ele não só mostra a coletânea de poemas, ele conversa com a história que você conta na apresentação do livro, que é a ideia de você ter criado no passado esses poemas e você ter mostrado pra gente hoje em dia. Por mais que ele tenha passado por edições, querendo ou não, a essência do poema foi esse estranho que você comenta no passado. Eu queria saber de você qual é a sua opinião sobre se arrepender. Se arrepender. Tá. Cara, arrependimentos são uma coisa que... Assim, todo mundo tem algum arrependimento, é uma coisa que ia ter feito diferente. Mas às vezes eu penso, pô, é aquele negócio, se eu tirar esse tijolo, será que a casa não cai? Sabe, tipo, às vezes aquela decisão que você tomou, por mais que você se arrependa, foi o que te levou a tal momento, sabe? Então tem várias coisas que eu me arrependo, várias coisas, né? E eu acho que é essa angústia do si, né? Tipo, você fica tipo, se perguntando, pô, se eu tivesse feito diferente, será que teria mudado? Será que teria só adiado aquilo? Será que você teria vivido isso de outra forma e se ferrado ainda mais no final? Então, é complicado. Eu não sei lidar tão bem com alguns arrependimentos que eu tenho, né? Eu tô aprendendo. Mas eu cheguei no ponto de aceitar, sabe? Tipo, eu tô aqui por causa disso, dessas escolhas. Por mais que possam ter sido escolhas precipitadas, escolhas burras, né? Falhas minhas, coisas que eu deixei de fazer, eu tô aqui por causa disso. E aí, tipo... E o negócio de que, quando eu cheguei e escrevi o IC, pela primeira vez eu falei, você foi o maior IC da minha vida. E foi pra uma situação que agora eu olho pra trás... E tipo, lá, essa primeira, eu fico pensando, pô, foi um IC, mas não foi o maior IC da minha vida. Talvez tenha sido até aquele momento. E aí eu fico pensando no término do meu relacionamento, e tipo, aquilo ali, né, até o momento foi o maior IC da minha vida. Então pode ter lá na frente algum outro IC maior ainda, né? Então, tipo, é isso, eu tenho que aceitar, velho, que vai ter sempre um IC, sempre vai ter uma... A gente vai estar sempre, né, de certa forma, insatisfeito. E é complicado, velho, aceitar. Porque, tipo, só de falar assim, arrependimento, você não vê de uma coisa, pô, fiz isso, velho, aquele dia, pô, de situação, por que eu fui fazer isso, por que eu falei aquilo? Né? Então, acho que no fim a gente só tem que aceitar e tentar viver o momento, sabe? E tem pessoas que acreditam que o arrependimento, ele só é positivo. O arrependimento, ele só vale a pena quando se trata de algo que você fez. Esse conceito, eu já li essa frase, acho que vocês também já leram essa frase em algum lugar, tipo, só se arrependa daquilo que você não fez, nunca do que você fez. Você acredita nesse conceito ou você acha que é
mais complexo do que isso? Eu acho que é complexo no sentido que tem contextos e contextos, mas porque, por exemplo, às vezes a pessoa agiu de uma forma que não queria agir, sabe? Tipo, pegando para esse caso do machismo, né? Às vezes o cara, sei lá, por bebida, por toda essa construção social, por tudo isso, óbvio, isso não é desculpa alguma, se exaltou com a mulher, agrediu a mulher, sabe? Às vezes o cara pensa, pô, por que eu fiz isso? Né? Aquele momento pode ter sido definitivo na vida dele. Então, ele vai se arrepender daquilo para sempre. Se ele for uma boa pessoa, tiver tido esse lapso, né? Mas, tipo, se o cara ele não fez algo, também vai se arrepender. Tem essa frase, né? Você se arrepende mais das coisas que não fez do que das coisas que fez. No fim, eu acho que arrependimento é arrependimento. Mas, realmente, eu acho que as coisas que você não fez, você pensa mais. Pô, às vezes eu fico pensando, pô, e se eu não tivesse vindo para a computação? Sabe? Se eu tivesse deixado no meu SISU a primeira opção daquele curso que eu queria, né, o outro curso na UFAL, e aí minha vida poderia ser totalmente diferente, sabe? Só que, tipo, aí bate esse arrependimento, mas aí é aquela questão do momento, né? Eu tô num momento que, por mais que eu esteja na computação e que esteja ainda me encontrando, e que eu já tenha me encontrado em várias áreas, eu, tipo, tô feliz onde eu tô, sabe? E aí, tipo, talvez eu acho que o tempo vai erodindo os arrependimentos. Sabe, ele vai, tipo, dizendo, pô, tu tá aqui, por que pensar nisso? Né? Por mais que tenha sido uma coisa que você não fez, deixou de fazer ou fez, você tá aqui nesse ponto e você tá bem, velho. Tá ligado? Tipo, então, assim, é complicado, velho. O passado sempre fica voltando, né? E o futuro sempre fica vindo. É porque, querendo ou não, você vai ter sempre que comparar com o futuro perfeito ideal. Sim. Que você pensa, qual seria o meu futuro perfeito ideal? Se eu tivesse tomado decisões no passado, talvez eu estivesse melhor do que eu estivesse hoje. É isso que assusta, né? Sim. Mas é um pensamento meio... Não faz muito sentido pensar nisso. Não é muito pragmático pensar nisso, porque você não tem como voltar e mudar as decisões. Exato. É só sofrimento. Você só vai ficar sendo oxiano à toa. E, óbvio, às vezes, né, não tem como evitar. Às vezes o pensamento volta lá do fundo da mente pra você e diz, pô, olha aquilo que tu fez nesse dia, tu deixou de fazer. Aí você fica, pô, velho. Antes de dormir, bicho. Relaxa. Não, vou deitar, vamos descansar. Começa o cérebro a falar coisas que você fez de errado. E se você tivesse comprado Bitcoin em 2013, nossa, eu estaria milionário. Então, nossa, eu lembro dessa época. É tudo isso, velho. É tenso. É tenso. Mas, então, às vezes é bom, né? Às vezes, eu até diria que a grande maioria das vezes é bom você pensar nisso e você ver os arrependimentos que você tem para justamente você tentar se reconhecer e se conhecer e reconhecer quem você era antes, sabe? Acessar aquilo. Mas você acha que, assim, esses arrependimentos, esses sentimentos a gente vê como algo que não é muito pragmático, mas eu acredito que é importante também a gente, às vezes, pensar só pelo exercício de pensar. Às vezes, por exemplo, eu gosto muito no meu grupo de amigos, às vezes a gente fala muito sobre religião. E é uma coisa pessoal para cada pessoa e tal, e cada um escolhe a religião que convém melhor para ela. Mas a gente gosta de debater religião não necessariamente porque vai querer convencer o outro da sua religião ou algo do tipo, mas porque... e muito pelo contrário, na maioria das vezes quando a gente debate sobre religião não chega a lugar nenhum. Porque é sempre, mas chega sempre a um ponto que vira questão de fé. Tipo, você acredita no que você quiser aí, tá ligado? Exato. Mas a discussão pela discussão. E o sentimento que traz, pense bem, o sentimento de arrependimento pode, sei lá, ele produzir um poema para o seu livro. Pode produziu vários, né? Alguns. Ficava pensando, o "e se" foi um deles, né? Foi o principal, mas tem vários sentimentos, porque o lance do eu lírico, às vezes é você se colocar e às vezes imagina uma situação diferente, sabe? Tipo, tem contos que você fica pensando, pô, contos, poemas, você se coloca lá e pensa, pô, e se em vez, sei lá, de eu ter sido... um exemplo, vamos levar aqui para uma situação. O Stephen King, ele sofreu um acidente de carro, né? Não lembro agora os detalhes. Ele foi resgatado imediatamente, foi para tal canto. Ele já tinha escrito Misery nesse tempo, sabe? Que é um livro dele fantástico. Mas aí, tipo, imagina, se eu tivesse sofrido um acidente, sido resgatado, aí eu vou escrever o Misery. Não foi escrito ainda, tá? Mas isso já é ideia. E se, em vez de eu ter sido resgatado por alguém, sabe, proativo, alguém da saúde, tivesse sido resgatado por uma fã dos meus livros que quer que eu escreva uma sequência do livro que ela gosta? E se eu tivesse sido, sabe? Então, tipo, e se é um exercício literário muito bom. A gente vê isso nos quadrinhos, né? A DC com Elseworlds, a Marvel com Arif. Então, tipo, é um exercício legal. É um exercício legal e necessário. E a discussão, né? E até a aceitação que a gente está falando.
Porque às vezes você pensa, pô, se eu não tivesse vindo pra tal canto. Não, mas se eu não tivesse vindo pra tal canto, eu não estaria aqui agora fazendo isso, eu não teria tido essa conquista, sabe? Às vezes, tipo, ajuda você a processar, sabe? Melhor toda aquela ideia. Eu acho que a ideia do lírico, que é tratado muito na poesia, mas também na música, porque, como a gente comentou, a música pode ser considerada uma poesia cantada, com melodia e tal. Eu acho que o lírico é uma das coisas mais sublimes, assim, dessa forma de expressão artística especificamente, porque é diferente de um cinema, um jogo, o poema, ele é muito breve. Ele entrega uma coisa a você e você não sabe o contexto, você não sabe a circunstância. Você falou a palavra misery, mais relacionada à palavra, eu não li o livro, mas relacionada à palavra, se você começa um poema falando, eu sou miserável. Se ele começa assim, eu sou miserável. Cara, o que foi que fizeram pra você ser miserável, sabe? Sim. O quanto que você deixa em aberto pras pessoas. Então talvez o eu lírico, em qualquer poema, seja muitas vezes algum reflexo do próprio leitor, de certa forma. Não é como, por exemplo, eu tô reassistindo Breaking Bad. Bom, Muito boa essa série, fica a recomendação. Excelente. E tipo, você tem o personagem Walter White, o Jesse Pinkman, mais especificamente o Walter White, que é o protagonista da série. Ele tem mais aprofundamento nele. E tipo, você entende os porquês, você entende as circunstâncias, os contextos e tal, e você ainda assim consegue sentir aquela empatia. Mas, cara, e se só entregassem, tipo assim, pega um pedacinho de uma cena, como eles fazem muito isso em Breaking Bad, eles pegam no primeiro episódio de Breaking Bad, da primeira temporada, tipo, é loucura já, o trailer dele de uma velocidade no meio do deserto. Mas tipo, com ele de cueca. Ele de cueca no meio do deserto e ele, tipo, vai atirar e ele fica tipo, meu Deus, eu vou me matar e não sei o que, não sei o que. Ele grava um vídeo e tal, não sei o que, tipo, você fica tipo, meu Deus, o que é isso? Essa entrega de falta de contexto, essa falta de circunstância causa essa curiosidade. Né? Causa sugestivo. Inclusive, entra numa coisa também que, tipo, a poesia tem isso por ser pequena, né? Eu acho que qualquer leitura, mas a poesia porque é sugestiva, sentimentos. Então, por isso que às vezes um poema eu falo mais com uma pessoa do que da outra, porque ela se viu mais nele, né? Mas um outro gênero também que é pequeno, muito pequeno, velho. Inclusive é o nome do gênero, é microcontos. E aí é onde a sugestividade mora, velho. Porque, tipo, você tem uma frase que conta uma história. E aí você tem que pensar, pô, o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois. Você imagina todo o contexto. Tem um que eu sempre uso, que eu sou o cara do terror. E tem um microconto de terror que é Abatido o nome, é em inglês, eu acho. Não lembro quem é o escritor. Novamente eu. Aí, mas vocês vão checando as fontes aí, vão pesquisar que vocês vão encontrar. The Knock, o original, ou Knock, não lembro. Mas é o último homem da Terra. Sentou sozinho no quarto. Ouviu uma batida na porta. Ele era o último homem da Terra, tá ligado? Ele sentou no quarto sozinho e ouviu uma batida na porta. Quem é? Sabe? E você fica tipo, pô, será que é algo sobrenatural? Pô, será que... Ele é o pica-pau. Então... Pode ser qualquer coisa. Será que ele enlouqueceu? Será que é tipo, sei lá, um cachorro, sabe? Será que é um pica-pau, como você falou? E você fica tipo, pô... E tipo, é genial, velho, esse gênero. Inclusive tem aqui alguns livros de microcontos. Eu trouxe pra mostrar pra vocês. Esse daqui é da minha mãe, né? 30 pontinhos. E tipo, tem uns aqui, velho. Eu vou só ler um aqui pra você ver. Por favor. Esse aqui é de uma amiga minha, né? Também escritora, a Cláudia Krakowski. E, pô, deixa eu ver se eu acho aqui, velho. É um dos meus favoritos dela. Enquanto você procura, gostei desse microconto. Então... Acho que se eu fosse interpretar, eu diria que ele não ouviu. Ele só tá maluco. Pode ser. É uma das interpretações. Enlouqueceu, então. A ideia do conto é ele terminar no seu clímax, né? Eu acho que o microconto ele ainda deixa isso mais... Tipo, como assim, cara? Esse daqui, ó, se liga. Ontem ela foi visitá-lo no túmulo. Chegando lá, não encontrou. Então retornou ao seu. Tá ligado? Tipo, é um negócio, velho, absurdo, assim. Tipo, é um negócio que é pequeno. Tipo, a galera fala, pô, tudo esse livro aí dá pra ler em uma tarde. Beleza, se arrisca a ler em uma tarde um livro desse. Tipo, é porrada. Mind-blowing toda hora. Porrada atrás de porrada. E, tipo, um gênero tão pequeno como esse tem regras, tá ligado? Tem, tipo, as coisas, tem que ter um sujeito, tem que ter tal coisa. Eu não vou lembrar todas as regras agora, eu tô enferrujado nos microcontos. Mas, tipo, isso também serve até como incentivo à escrita. Porque às vezes você pensa, pô, como eu, que de escrever o próximo Harry Potter, fazer uma trama, até comecei a escrever umas coisas de fantasia gigantes, assim. Só que o negócio é complexo, e aí você precisa ter técnica, ter organização, né?
Mas, pô, poesias já reduziu, sabe? Tipo, é uma coisa menor, óbvio, não é mais fácil, né? Mitocondria ainda é menor, não é mais fácil. Mas dominar a técnica, você vai exercitando aquilo. Você não precisa escrever uma Divina Comédia para ser escritor, sabe? Você só precisa escrever. Então, essa é a importância da escrita, da leitura, de modo geral, né? Então, a pessoa se enxergar ali, a pessoa fazer esse trabalho da subjetividade. O eu lírico permite isso. Que a pessoa pode se colocar no lugar do eu lírico, né? Tipo, no fim, um livro, ele só é um livro quando ele está na mão do leitor. O leitor faz o trabalho final. Tipo, terminou Ração para Traças, e o primeiro editor disse, pronto, é do mundo, né? Tipo, a pessoa vem me falar de um poema, pô, interpretei dessa forma. Pô, tá certa essa interpretação. E isso era algo que eu queria ver mais nas escolas, porque às vezes a gente está numa atividade de interpretação de texto, e aí, tipo, a gente faz uma interpretação, um aluno faz uma interpretação, e às vezes o professor, tipo, diz, não tá errado. Eu acho que tem que ser mais livre isso. O cara pode interpretar de outra forma, sabe? É uma coisa que, inclusive, me deixou um pouco chateado na escola. Que, assim, eu lia algo e eu interpretava de um jeito. Aí o livro falava assim, não, o texto fala sobre tal coisa e tal coisa que está totalmente diferente. Aí eu pensei, pô, eu errei. Eu interpretei mal, eu não sei interpretar texto. Sendo que, poxa, interpretação é muito pessoal, né? Então, demais. Realmente é uma coisa que, sei lá, cara, faz falta, assim. E por exemplo, se um negócio que resolveria esse problema era você não necessariamente criar a ideia de certo ou errado na hora de interpretar um texto, mas você criar uma ideia de... Olha, existe uma autoridade aqui que a gente quer que você interprete segundo esses pontos. Quando você vai para resolver problemas na matemática, por exemplo, existe a intenção de você respeitar a autoridade máxima, que é: estamos pedindo para você resolver isso, isso e isso, não sei o que, ele explica o problema e você resolve o problema, porque é isso que estão pedindo para você resolver, não é por você, é pela outra pessoa. Exato. E tal. Mas eu acho muito interessante essa forma de você abordar a educação e você realmente questionar as coisas. Porque se você vira só... Não é uma máquina. Você mata um humano. Só mecânica. Não tem um incentivo, sabe, pra você expandir aquilo. Às vezes tem até um medo, velho. Quantas vezes, tipo, o professor faz uma pergunta, às vezes aqui não sei até. E você, tipo, talvez saiba a resposta, mas você não levanta a mão com medo de estar errado. Sabe? Você não responde pro professor, você não interage porque você tem medo dessa interação. Então é bem complexo, bem complexo. No final das contas, se você acaba fazendo uma pergunta que, para o meio, pode ser considerada uma pergunta meio estúpida, se o professor se dispor a explicar e dizer por que ela é uma proposição estúpida, é mais um conhecimento para a sala inteira. Sim. Porque você está falando de um caso específico que outra pessoa pode encontrar. Exato. Então, professor, eu acho que esse algoritmo seria mais eficiente se você fizesse... Não queria entrar muito em computação, né? Eu acho que esse algoritmo seria mais eficiente se a gente fizesse isso. Você acha? Tá bom, vamos pensar então se é mesmo. Aí começa a experimentar e tal, e descobre que é, ou descobre que não é, e cria essa discussão e o conhecimento ganha no final das contas. Exatamente. No final do dia, eu pessoalmente acho que vocês vão concordar comigo, né? Que é mais... Quando você engaja no aprendizado, ao invés de ficar como ouvinte lá, ouvindo o professor falar, você, além de aprender mais, você se diverte. Não tem uma aula que eu não interajo, que eu não estou me divertindo ali, sabe? Então, muito importante para mudar um pouco essa perspectiva de ensino, que é você ouvindo o professor lá e só isso. Não, acho que ajudaria muito se mais professores usassem esse tipo de ensino, né? A dinamicidade, né? A dinamicidade. Cara, tem um poema que eu li e eu não entendi. Eu não sei nem se eu deveria fazer essa pergunta, porque... Eu posso chutar qual é? Peraí. Eu acho chuta. É Frankenstein? Frankenstein. Cara, talvez eu devesse ler mais outras vezes pra ver se eu encontrava alguma coisa. Não, mas esse é complicado mesmo. O que é esse poema, Frankenstein? Cara, então... Eu tenho uma interpretação, peraí, eu até notei aqui. Fala. Quero ver, eu tô curioso. Existe algum figurativo em Frankenstein? Questionamento. Porque a forma como você escreve, ela é muito física. Qual a ideia do Frankenstein? O monstro que é formado de partes de várias pessoas e você junta essas partes e você descreve isso nesse poema. E aí, lendo melhor o poema, me parece que quando no final é dito que meu monstro está vivo, você não está falando do monstro criado das partes, mas de si mesmo.
É uma interpretação incrível, assim. Porque você, no final das contas, você cometeu atos hediondos, você profanou túmulos, por exemplo, para criar um monstro. E você fala que seu monstro está vivo, no final das Teoria, contas... o monstro é inocente, né? O monstro é inocente. Mesmo assim, físico é inocente. Mas tipo... E assim, eu gosto muito de brincar com o terror, né? Eu gosto de pegar monstros de terror e eu gosto de subverter. Tipo, tem um outro poema aí que é Ceifeira, né? Que é, tipo, pô, é a morte, mas aí é um poema meio que de amor, né? Eu tenho vários, assim, vários. Eu quero fazer depois uma coletânea de poemas, só que poemas, assim, de monstros, né? E o Frankenstein, cara, a ideia, tipo, quando eu terminei, quando eu vi o teu poema, eu pensei, pô, quero ver a galera adivinhar, né? Mas é porque nessa pira aí de escrever, minha tia, ela tem uma máquina de escrever Olivetti, antiga. E aí, tipo, eu ressuscitei essa máquina, tá ligado? A máquina tava com os parafusos soltos, com isso, com aquilo. Aí, tipo, fui ajeitando. Aí, tipo, não tinha tinta. Pensei, pô, onde eu compro tinta? Ah, tem tinta no Mercado Livre. Mas, pô, enquanto isso, deixa eu pegar o carbono aqui, aquele papel carbono, sabe? Fazia um sanduíche, botava no papel o carbono e por baixo o papel que eu queria que ficasse escrito. Aí eu fui fazendo. E aí, tipo, eu escrevi, inclusive, o Frankenstein nessa máquina de escrever. Então, tipo, no filme, Frankenstein é um poema sobre essa máquina de escrever. Ela é a musa, sabe? Eu ressuscitei, eu acho até falam, na era do digital, eu ressuscitei o analógico, sabe? Então, tipo, essa é a proposta. Mas aí, entre o poder da sugestividade, sabe? Tipo, ela poderia pensar que eu fiz outra coisa. Inclusive, teve uma ela preocupada assim, o que tu fez, Rafael? Que crime tu cometeu? Gastou o réu primário? O que foi que aconteceu? E eu fui tipo, não, velho, é da máquina de escrever e tal. E muita gente fica, mano, você... Quando eu falo que é da máquina de escrever, ela fica tipo, não, faz sentido, tem isso aqui, sabe? Então, é isso, velho. Eu sabia que ia ser o Frankenstein, eu sabia. O cara, ele é conhecedor, velho. O cara conhece... Tanto que já deve ter perguntado um monte de coisa sobre Frankenstein pra ele, cara. Recapitulando os seus versos, pra gente já finalizar, você responde essa pergunta, a gente fala um pouquinho sobre edição de livro no geral, mas recapitulando os seus versos, você se consideraria um escritor pessimista? Eu me considero um pessimista, por vibe assim, total pessimista. Eu sempre espero o pior, né? Às vezes é aquele negócio, espero o pior pra não ter surpresas, né? Mas eu sou pessimista sim, velho. Eu sou bem... Assim, às vezes eu tendo pro realismo, né? Ser realista e tal. Mas eu sou totalmente pessimista. Eu sempre imagino a pior situação e por isso os meus eu líricos, eles se ferram muito. Eu fico pensando, pô, qual seria a pior coisa que poderia acontecer pra essa pessoa? Aí eu vou escrevendo, sabe? Pô, tal situação que eu passei, como ela poderia ser pior? Sabe? Então, tipo, eu acho que o pessimismo tá sempre aí na minha veia. E até, tipo, em situações de cotidiano eu penso, pô, pode acontecer isso, velho. Se acontecer isso, eu vou me lascar. Né? E a melancolia, né, a tristeza de modo geral, é a minha musa, né, a gente pode dizer assim. Eu defendo ela muito, né? Eu acho que a tristeza é essencial, a gente precisa se sentir triste, até para valorizar mais a felicidade quando ela vem. Mas, assim, eu sou total, pessimista. Total. E vocês? Pessimista, otimista, realista? Eu diria que eu sou mais realista. Eu sou mais, assim... Por exemplo, sou o tipo de pessoa que entra num lugar e pensa assim, peraí, eu entrei aqui. Se der alguma merda aqui, um incêndio, pra onde é que eu saio e tal, sei o quê. Entrei num ônibus, beleza, eu vou entrar nesse ônibus aqui, vou colocar o cinto de segurança, já olha aqui pra ver quais são os martelinhos que tem pra quebrar a janela se necessário, pra empurrar a janela, essas coisas. Então eu acho que eu sou mais... Eu gosto de pensar o positivo, pensar o melhor esperando o pior. Sim, boa. Boa. Acho que eu entrei na sua agora, que eu fui meio antagônico agora. Então, justamente, mas é tipo isso, eu penso, velho, por mais que assim, minha escrita seja pessimista, às vezes eu tenho esses momentos de realismo, né? Às vezes eu tenho um momento até de otimismo, mas é bem raro, velho. Mas eu achei isso, tipo, que tu falou, né? Mas agora você, fala aí. Cara, eu acho que eu sou... Eu queria me rotular como realista, mas eu acho que eu sou pessimista. Eu acho, assim. Por coisas mais do que outras pessoas me descrevem. Acho que se você fosse perguntar para as pessoas, tipo assim, você acha que ele é pessimista, realista ou otimista? Otimista, definitivamente não. E eu acho que, e honestamente, eu nunca iria gostar de ser otimista, eu acho. Tipo, e eu falo assim, não quero ser otimista no sentido de... Não é que eu não vou torcer para o melhor, obviamente. Acho que a definição não é essa. É só que eu não estou esperando sempre o melhor. Eu estou esperando... não sei se é naturalmente o pior para eu não ficar mal, não sei se há algum tipo de mecanismo de defesa. Eu acho que eu nunca escolhi ser pessimista, eu sou assim, entendeu? Acontece.
Eu acho que uma enrascada do pessimismo é quando aquela situação ruim que tá acontecendo com você é algo que você não tem controle. Sim. Porque é um bagulho que só vai trazer o sofrimento e você não tem o que fazer sobre isso. Exato, e você só fica vendo pelo lado ruim, o copo meio vazio. É, o copo meio vazio. Eu acho muito bonito, de certa forma, quem consegue só tipo, não, eu vivo minha vida aqui e eu não ligo pra política, eu não ligo pra desigualdades, eu só vivo minha vida, eu como, eu amo quem eu tenho que amar e eu vivo assim, sabe? Eu até me questiono se seria possível você chegar num nível de consciência de mundo e ser essa pessoa ao mesmo tempo. Ser tão feliz nesse ponto, mas ter consciência do que o mundo tem, o que o mundo é, sabe? É complicado, é bem complicado. Eu acho que não. Mas eu acho o pessimismo que ele é muito útil nesse aspecto, como eu falei, porque você se torna uma pessoa mais segura. Você não vai imaginar que vai chover ouro, né? Você não vai pensar que no momento de maior necessidade alguém vai estender a sua mão. Se você for otimista, você pode pensar que alguém vai estender a sua mão. Mas a ideia é você não querer precisar, cara, que alguém estenda a mão. E tipo, o lance de assim, eu acho que o pessimismo ele só é assim, terrível quando ele te priva. Né? Você tipo, pô, não vou fazer isso porque pode dar tal forma errada. Tenta, tá ligado? Se der errado, às vezes ele te protege. Né? Tipo, pô, realmente é uma situação que não ia dar certo, né? Mas às vezes, tipo, ele te priva de viver algo, você fica com medo, pô, e se eu tomar um não na cara dessa menina? Sabe? Eu vou tomar um não na cara, eu vou ser humilhada no RU, você, sabe? Você fica pensando nessas coisas. O pessimismo pode ser ruim nesse momento, te privar de viver experiências, né? Mas é um equilíbrio. Eu acho que dá pra equilibrar isso aí sendo um pessimismo racional. Porque se você pensa, por exemplo, que eu tentei fazer essa coisa várias vezes e todas as vezes deram errado. A próxima também vai dar errado. Pode ser um conceito que você cria na sua cabeça, mas se você questionar racionalmente, peraí, o que vai garantir meu sucesso nessa coisa? Dependendo da coisa, talvez a prática que você tem com essa coisa ou as circunstâncias que sejam diferentes. Sim. No caso de tomar um fora da menina, às vezes você pode estar... Num dia você pode estar mais cheiroso, você pode estar mais bem arrumado, e você toma um sim, porque você está mais cheiroso e bem arrumado. Exato. Sabe? Então acho que quando você traz para a razão ela é muito útil nesse aspecto peraí, eu vou controlar a emoção um pouquinho, sabe? Por mais que na hora de você produzir uma arte você tem que estar muito, muito preparado para o desabafo, para sentir a emoção. Eu acho que produzir arte também é muito útil a você ser racional no seu dia a dia, porque se você gasta toda a sua emoção naquele papel ou na sua forma de expressar artisticamente, você não gasta da maneira menos eficiente, que eu acredito que é com as outras pessoas. Se você tem um ataque de raiva com outras pessoas, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos, é muito melhor você ter esse acesso de raiva com papel e você escreve sobre, talvez atropelar algumas pessoas com trem. Se você for ver um álbum do Slipknot, por exemplo, você vai ver, sei lá, People Equal Shit, sabe? É uma música do Slipknot. E, tipo, é uma forma muito mais benéfica de você trazer essas coisas ruins que estão à tona do que você aplicar isso na vida real e realmente ter esse acesso de raiva na vida real com outras pessoas. Sim, inclusive no grupo de escritores tem uma figurinha que ganhou, né, o grupo que eu tô, que é não irrite o escritor, ele vai colocar você no conto e vai matar você, sabe? É tipo isso, então ajuda, né? Tipo, e até mesmo quando você coloca no papel, você já encara aquilo de uma forma diferente, você fica pensando, pô, será que eu não tô sendo só burro, sabe? Será que eu não tô sendo extremamente emocional? Talvez seja isso, você fica, pô, o lírico aqui sou eu, e eu não tô gostando de que tá agindo, deixa eu mudar, é uma reflexão, né, que gera. Eu gostava muito de escrever, fazer diário, né? Mas um diário mais voltado para tipo assim, eu estou sobrecarregado de alguma coisa e eu vou descarregar aqui. Não é estético, tipo, até se você for ler, nem eu leio o caderno que eu escrevo essas coisas, mas tipo, se você for ler, tipo assim, às vezes tem letra torta assim, porque o caderno é sem pauta, né? Aí, às vezes tem a letra torta e aí, tipo, vai do exato extremo da folha até o outro extremo, que é um negócio feio pra caramba. Mas, tipo, eu começo a escrever e eu tô com raiva de alguma coisa, eu começo a escrever isso aqui, por isso aqui. Aí você vê, conforme você vai lendo, você vai ver que o sentimento parece que vai diminuindo e, tipo, peraí, mas eu acho que eu estou sendo... Eu escrevendo, eu acho que eu estou sendo meio simplista nesse aspecto, porque tem esse outro... E a raiva vai embora e só fica a razão, no final das contas. Mas foi algo que eu fiz, é algo que eu tirei de mim, de certa forma, sabe? Uhum. Nem necessariamente, assim... Nem necessariamente tudo que você sente vai ser útil artisticamente, sim, né? Isso é uma realidade também.
Você tem que filtrar bem. Então, já puxando esse gancho para como que foi a edição do seu livro, como é que você conseguiu aproveitar da maneira mais eficiente possível esses sentimentos que você só pôs no papel sem pretensão nenhuma, e como é que você fez eles ficarem agradáveis à leitura? Isso já é um elogio, né? Porque eu estou dizendo que é agradável, eu gostei muito. Fico feliz, eu agradeço demais o elogio, né? Fico até sem jeito, eu não sou bom recebendo elogio, velho. Mas, enfim, eu vou falar aqui, tipo, se tiver cortes do Laquete, esse vai ser o momento que vai fazer um corte, tipo, como publicar seu livro, sabe? Mas, assim, vou contar a historinha, vou tentar fazer resumido, né? Pra gente não tomar tanto tempo também. Comecei a escrever esses poemas ao longo do meu ensino médio. No começo era, tipo, total sentimento, velho, total. Eu publicava alguns no Facebook, a galera elogiando, eu tipo, pô, massa, massa, massa. E o pessoal começava a escrever também, vendo os meus poemas, escrever os deles, e tipo, foi gerando uma comunidade, né? E aí, tipo, chegou no meu terceiro ano de ensino médio, e minha mãe, né, eu falo que ela é minha maior incentivadora, eu tenho o maior carinho por ela, eu falo que ela é minha agente literária. Porque ela ficava nisso, pô, a gente tem que publicar um livro do Rafa, a gente tem que, sabe? E aí eu descobri as antologias, né? Eu trouxe até aqui uma, só para ilustrar. Mas isso daqui é uma antologia, que é tipo um livro onde tem vários autores. Tipo, são contos de vários autores. Essa daí é uma antologia de terror. E aí, tipo, tinha umas antologias regionais, né? Que eram de poesias, contos, prosa. Inclusive, a primeira que eu participei foi de Piranhas, né? Minha mãe viu isso, né? Teve contato com uma amiga dela que já escrevia. Falou, tem essas antologias, manda um poema do Rafa, manda um texto seu para ser publicado. E aí ela mandou. E aí eu fui publicado, velho. E não tem maior emoção do que você ser publicado. Você vê o seu texto no papel, sabe? Tem aquele negócio, tipo, a imortalidade ocorre de 3 formas. Quando você planta uma árvore, quando você tem um filho e quando você escreve um livro. Qualquer um desses três que você fazer, você se torna imortal, né? Vai continuar ali eternamente aqueles frutos, né? E aí, tipo, ver o meu texto no livro, aí eu ganhei gosto pela coisa. E aí, tipo, inclusive, eu ficava protegendo meus sonhos. Eu ficava, não, mãe, deixa aqui, deixa aqui. Aí ela enviou sem eu saber. Eu só recebi, Rafa, seu poema foi aprovado. Vai ser publicado. Eu fiquei, tipo, não, como assim? E aí, tipo, ela começou, velho. Depois de mandar um monte de poema, eu vários, e foi sendo publicado. Só que aí o lance das antologias é o seguinte, essas antologias regionais, elas são boas para você publicar, para você ter, sabe, esse gostinho da publicação, mas não tem um trabalho tão grande editorial. Eles vão ler seu texto, vão sugerir uma coisinha ou outra para você melhorar, às vezes talvez não, porque o texto está massa já, e vai ser isso, vai ser publicado, sabe? E é uma forma barata, porque quanto mais autores, né, tipo, o custo do livro, o livro não é barato, ele vai ser dividido por esses autores. E aí, tipo, massa, eu tava tendo um gostinho da coisa, só que aí a minha mãe, né, minha grande agente literária, conheceu uma editora lá de São Paulo, que é a Andros Editora, né, que é a editora que eu publiquei o Ração para Traços, né, sobre esse selo Simbiose. E a Andros, foi ali que eu tive contato com o mercado editorial de uma forma. Ele chegou pro meu editor, né, que é o Edson Rossato, e chegou para ele e disse, meu filho tem tantos poemas, a gente quer trabalhar. E a primeira coisa que ele disse, ele perguntou, na verdade, quantos poemas seu filho tem? Aí ele falou, 130. Aí ele disse, não, massa, a gente tem margem aí, porque só entraram no Ração para Traços 40. Né? E entre uma coisa que ele me falou, que eu não vou esquecer, que foi dos Beatles, né? Perguntaram para eles, como vocês escrevem tanta música boa? Isso é porque vocês não veem o que a gente não publica, né? Então, tipo, ele quer ter essa margem para ter a seleção. E aí, tipo, no começo, velho, quando a gente começou a trabalhar esses poemas, foi em 2019. No final ali, tava passando pelo segundo período, só que aí veio a pandemia, né? Era para o livro ser publicado em 2020. Atrasou. E, tipo, no primeiro contato, imagina, você escreve algo altamente sentimental, né? Teu diário. Aí vai alguém ler isso e vai, tipo, te dizer, melhora isso. Pô, isso não tá funcionando. Pô, essa rima não tá legal. Sabe? Tipo, e às vezes é duro assim mesmo, sabe? O Edson, ele ensina muito, mas, sabe? Tipo, ele não maneira, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Então, ele vai dizendo, isso daqui não tá legal, isso não tá funcionando. E ele conhece muito de poesia. Então, ele vai dizendo, velho, rimas raras, rimas isso. Pô, métrica, vê isso. Isso daqui não é um soneto, sabe? Ele foi falando essas coisas, foi dando uma orientação. E a melhor dica que ele me deu foi, não tente escrever mudando, não vai, tipo, modificando, fazendo um retalho. Reescreve, né? Então, tipo, o processo de edição é reescrita, né? Um escritor, ele não escreve, ele reescreve, né? Então, tipo, quando você tiver um editor, não vai ser, tipo, simplesmente para ter o nome lá bonitinho, editora Rocco, editora isso, vai ser para ele te dizer, velho, isso não tá legal, modifica, sabe? Pô, furo no roteiro aqui, pô, isso aqui,
sabe? Então, tipo, ele vai te provocando. E aí, tipo, eu demorei a entender isso, porque, como eu falei, né? Inseguranças, já sou uma pessoa que eu me considero com uma autoestima baixa. Aí alguém vai lá e criticar o que você fez. Eu digo, não, pô, mas esse poema tá legal, deixa assim, tipo, vamos modificar só isso. Ele fala, não tá. Aí no começo teve esse estresse, sabe? Aí depois eu fui dizendo, pô, esse cara tá me ensinando. Esse cara tem um conhecimento de mercado, sei lá, o que eu tenho de idade, sabe? Ele deve ter de mercado aí. Daí ele é novo, né? Se ele estiver vendo isso, Edson, eu não tô chamando você de velho. Mas é novo, mas o cara é muito bom. Pô, vou ouvir o que ele tem a dizer. E eu comecei a ouvir, ele foi dando as dicas. Eu fui vendo, pô, esse poema tava ruim e melhorou. Esse poema virou outro poema, mas tem a essência, sabe? E aí eu passei, velho, tipo, o tempo da pandemia editando os poemas, editando. E aí só foi sair em 2022 o livro. Mas assim, era justamente isso. Eu pegava o poema, tava lá na minha frente, eu lia ele. Eu dizia, pô, pode melhorar nisso. Vou começar a escrever. Qual a ideia principal? Qual é a punchline que eu criei aqui? Dá pra eu retirar ela aqui? Aí, tipo, velho, teve vários poemas aí que, tipo, estavam feitinhos, assim. O próprio si. Tinha umas estrofes que, tipo, eram muito simples. Era, tipo, isso e aquilo. Daí eu peguei e disse, não, velho, isso é uma situação muito específica, muito pequena. Deixa eu engrandecer. Então, tipo, essa é a chance, a edição é a chance de você melhorar o que você escreveu. Sabe? Aprimorar, lapidar, né? E foi um processo desgastante, claro, né? Porque, tipo, não é só revisitar o texto, é revisitar aquele sentimento. O si, como eu falei, eu só consegui revisitar por causa do término, né? Então, velho, a edição é importante nisso. Então, eu sempre falo, se você quer ser escritor, publicar, você vai ter que lidar com edição em algum momento, vai ter que lidar com crítica. E é melhor que seja crítica construtiva, de alguém que entende, do que um hater, sabe, no Instagram, dizendo, pô, esse poema não presta, sei lá, para de escrever. Então, é necessário que o escritor acredite na obra dele, né, para dizer, não, tá legal, mas seja humilde para aceitar as críticas, se vem para melhorar, né? E todos os poemas aí foram retrabalhados, todos. Eu tive que, alguns mais, outros menos, né? Teve uns que realmente era um outro poema. Eu reescrevi, virou outro, e tipo, sabe, mas com a mesma essência, e isso me deu certo orgulho. E aí a minha alegria foi que quando finalizou, assim, que eu fui selecionar os 40, eu percebi, tipo, eu tava publicando o livro em 2022, em São Paulo, no centenário da arte moderna, da Semana de Arte Moderna. Eu tava, sabe, tipo, no ano do centenário eu tava indo publicar um livro em São Paulo, velho. Fiquei tipo, pô, velho, sabe, outro rolê. E também participei da antologia da Andres, né? Porque assim, aqui vai ser um momento meio propaganda, né? Mas eu tenho que falar da Andres, porque a Andres mudou minha vida. A Andres, ela trabalha com poemas, né? Tem esse conto aqui de uma amiga minha também, escritora, 8 contos e meio, que ela faz cinema, né? Então, tipo, ela é apaixonada por cinema. Então ela pegou os filmes favoritos dela e cada um ela fez um conto. Então tem conto aí de Pulp Fiction, tem conto que, sabe, não é tipo ela recontando a história, não, ela tipo pega a ideia do filme, pega tudo aquilo e, sabe, é muito doido, velho, é muito doido. Um outro escritor também, Leandro Schulai, ele fez exatamente isso com músicas, sabe, tu ia gostar do livro dele, playlists. Então ele pegou playlist de 1980, ele pega músicas da década de 80 e pra cada um faz um conto, sabe. E eu não tenho playlist aqui, senão eu mostrava, né? Mas, tipo, livros de microconto, botões, 80 pontinhos, é o da minha mãe, sabe? Tipo, tudo isso eles publicam, né? Mas, assim, uma coisa legal para você começar na Andres, para você começar, como eu falei, as antologias. Tem as antologias regionais, você se informa, tipo, alguém tá organizando uma antologia. Se ninguém tiver organizando, por que você não organiza, sabe? Uma antologia na sua cidade. Mas aí, a antologia da Andres, essa daqui é a antologia de terror, né? Então, aqui tem vários autores que estão aí no mercado há muito tempo, que já tem livro próprio, que fizeram conto para ela, e tem autores como eu que estão estreando, né? Então, o meu conto aqui de terror tá aqui no Disforme, página 111, e inclusive vai concorrer a um prêmio lá da editora, né? Tipo, tá ainda na seleção, né? Tem várias fases, talvez ele não passe para indicação realmente, né? Que dos 10, né? Ele foi um dos 10 selecionados, agora vão reduzir para 5. E aí desses 5, vão escolher os 3 melhores e o que tiver em primeiro lugar vai ganhar, né? Mas, tipo, só de eu ter sido escolhido entre esses 10, sabe? Pra mim é uma realização, sabe? Enorme. Então, tipo, se você escreve, né? Tem antologia de microconto, inclusive. Então, tipo, imagina você ter, sei lá, uma coisinha dessa, pequena, sabe? Tipo, um textinho só seu já no livro. É uma conquista enorme e, tipo, como eu falei, tem um esforço, sim, porque você tem que aprender as regras,
né? O Edson também, ele atua como editor dos microcontos, então ele vai dizer, ó, melhora isso, sabe? Você vai ter essa experiência, mas você não vai ter tanto gasto quanto seria um livro solo, né? Então as antologias são uma ótima oportunidade. Nas antologias também tem um processo editorial, né? Eu trabalhei para outra antologia de terror da Andros, mandei outro conto, né? Que é o Asco. E aí eu mandei meu conto e a gente já está retrabalhando ele, né? A gente já retrabalhou, na verdade, já foi confirmado. E antologias, velho, é o espaço para você brincar, né? Eu vou falar de uma que eu estou participando, que a antologia se passa num hotel. É uma antologia de dark fantasy, meio terror assim, e cada escritor tem o seu quarto, sabe? E você pode fazer o que você quiser no seu quarto, porque é um hotel maluco, assim, tipo, faz o hotel do Iluminado parecer nada, sabe? Tipo, é o King Edgar Plaza. Então, tipo, é muito doido, velho, é muito doido. Eu tenho um quarto lá já reservado, mandei meu conto, foi aprovado, trabalhei com o editor, o Isaac, né? Um abraço pra ele também. E, tipo, essa é a realização, você não só escrever, porque escrever é muito bom, mas você retrabalhar seu texto, você aprender, tipo, pô, isso não estava funcionando, deixa eu retrabalhar, sabe? Isso é essencial. Então, fica aí o convite, né, para vocês, para os nossos ouvintes, para participarem de uma antologia da Andros, para entrar em contato com o Edson. Né? Eu posso depois passar o site para vocês, o Instagram, porque é uma experiência do mercado editorial de uma forma incrível, assim, sabe? Incrível mesmo. E você pode ter o seu texto publicado por eles, você pode ter seu poema, né? Tem antologia de poema, de conto, de microconto, enfim. Fica a propaganda, mas não é uma propaganda assim, tipo, um momento Ed, né? É uma propaganda assim, honesta da minha parte, porque modificou a minha vida, velho, modificou. Que incrível, cara. Eu tenho umas colegas na verdade, que já participaram de antologias. Mas eu não tenho contato com elas há muito tempo já. Mas realmente eu lembro que era uma coisa que elas estavam muito orgulhosas sobre, sabe? Uhum. E, pô, é que falando aqui, poxa, me dá uma empolgação de não, vou começar a escrever aqui de novo. Como é? Sabe? Por causa dele falando isso, eu lembrei que eu já escrevi um poema no Enem, bicho. É? No Enem, eu tava... Não no Enem, mas... Foi um momento em que era a prova de linguagens e humanas e eu já tinha terminado a prova e eu tava esperando o tempo para eu poder levar a prova para casa. E faltava, sei lá, 2 horas, assim, eu parado sem celular, tipo... E aí eu peguei a folha de rascunho da redação que eu não usei e aí eu comecei a escrever e eu fiz um poema sobre tempo e passagem do tempo, tá ligado? E eu falando sobre, tipo, isso acontece, as coisas fazem, as coisas... estão acontecendo, as pequenas coisas, o tempo passa e eu fico. Essa é a frase que vem na minha cabeça, o tempo passa e eu fico. Olha que coisa. E tipo, tá na minha prova do Enem, lá em casa. Se eu achar, eu posso desenterra, velho, desenterra e manda para as antologias. Inclusive, vai sair já as antologias desse ano, né? Já tá fechado, o meu conto de terror tá lá numa delas. Mas ele já abriu para as próximas antologias. Então, se você for lá ver, tem antologia de conto de amor, tem antologia de conto de terror, tem antologia de poema, de conto fantástico. Não sei se tem ficção científica, né? Mas tem várias lá no Instagram. Procurem, mandem, publiquem, porque, velho, é uma sensação absurda. Quem sabe vocês estão lá no próximo evento comigo? Maravilhoso, velho. Então, pô, escrevam. Tipo, a área fica falando, pô, eu escrevo, mas eu tenho medo de postar, tenho medo de mostrar. Se você tem medo de ter seu nome associado, você quer ser um desses poetas de Instagram, né? Faz um pseudônimo. Mas na frente, quando você estiver ganhando confiança, sabe? Você vai lá e diz, pô, sou eu, sabe? Esse cara aí sou eu. Ou, sei lá, você escreve pra você e vai guardando, mas tenta publicar, né? Tipo, não deixa guardado, né? A vida é só uma, velho. Se esse texto que você tá escrevendo agora precisa ser lido por uma pessoa, sabe? Eu recebi tanto relato do Ração para Traças. Gente disse, pô, li teu poema, esse poema, sabe, me modificou, precisava ler esse poema, sabe? Tipo, é um negócio... Sabe? Que vocês têm que experimentar, velho. Vocês têm que experimentar. Não sejam egoístas e guardar os textos de vocês só pra vocês, né? Não tenham medo de publicar. Inclusive, vocês, né? Quem estiver ouvindo, se quiser saber dicas, né? Direcionamentos, se quiser mandar o texto pra eu dar uma olhada, dar uma revisada, ajudar, podem mandar, velho, que eu tô à disposição, sabe? Vou deixar também meu Instagram com vocês, né? Que é onde eu tô mais presente. Mas mandem aí e a gente vai vendo, né? Eu vou fazendo essa ponte aí para vocês publicarem, para vocês, né, virem para a escrita, né? Porque a escrita é essencial. E a leitura também. A leitura é ainda mais essencial. Perfeito, perfeito. Não, doido, Vini. Cara, tem muita coisa que eu queria conversar, mas acho que já tá dando a hora, cara. São 11h07. Eu vou ter aula agora. Caramba, eu também tenho aula. Mas é isso, né?
Ô, Rafa, muito obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, velho. Muito bom. Eu acessei memórias maravilhosas. Assim, eu tô até sorrindo, assim, sorrindo bobo, né? Pensando, lembrando das coisas. E eu acho que o poder da arte é justamente esse. É o poder da arte de conectar todas as pessoas ao mesmo tempo numa mesma coisa, mas de uma forma diferente. Sim. Porque eu tô lembrando de minhas memórias, o Vini lembra das memórias dele e você lembra das suas memórias. E foi muito proveitoso, de verdade, pra gente. Muito obrigado. Eu fico feliz demais. Espero ver vocês escrevendo, né, compartilhando suas ideias, trabalhando nessas memórias, porque é como eu falei, vocês já são escritores, é só escrever agora. E eu agradeço demais o espaço também, porque é um espaço para se divulgar, né? Um reconhecimento, como eu já falei, enfim, foi maravilhoso, velho. Poder bater esse papo aí, sabe, tipo, é muito bom. É muito bom, foi muito triste. Se o nosso querido ouvinte quiser adquirir o nosso Ração para Traças, esse é o meu. O de você está com ele. Pode falar com ele. Como é que a gente faz para adquirir um livro próprio? Bom, o Ração para Traças, ou 80 pontinhos, né, que também a gente está vendendo ainda, vocês entram em contato no Instagram, a gente combina o preço. Eu fico sempre brincando, tem um desconto para universitários, né, que é R$5. O livro está R$25, né, com esse desconto. Então, chega lá no meu Instagram, fala, né, se você é daqui da UFAL, do IC, a gente marca um dia, eu vou e entrego o livro e vai ser entregue pelo autor, autografado pelo autor e dedicado pelo autor. E eu posso dedicar para você, posso dedicar para você dar de presente para alguém especial. Né? Você que diz a dedicatória, pode até ser para sacanear um amigo. Eu já fiz uma dedicatória para uma pessoa lá em São Paulo que ela disse assim, pô, eu quero comprar um outro e dar de presente para alguém, mas eu não sei quem é essa pessoa. Não tem como você fazer a dedicatória? Eu dediquei, pô, para alguém no futuro de fulaninho, sabe? Que esse livro, enfim, fiz a dedicatória bonitinha. E aí, um mês depois, ele entrou em contato e falou, pô, encontrei uma outra pessoa que era amiga da minha mãe, não tinha conseguido comprar o livro, não tinha conseguido comparecer ao evento, e ele deu de presente para essa pessoa, sabe? Eu fiquei tipo, pô, olha o ciclo se fechando aí. Então, é isso, entre em contato, a gente faz a dedicatória, faz a entrega, organiza, e é isso. E se preparar para o meu segundo livro, que vai chegar. E após o livro de contos, Contos de terror. Eu queria, tipo, trazer já pra vocês, tipo, capa, nome, enfim, a ideia, tá? Só que ainda é muito cedo pra gente estar divulgando, mas me acompanha lá nas redes sociais que eu vou estar fazendo essa divulgação quando for o momento certo. E, pô, devo dizer que foi desafiador demais escrever, porque apesar de ser contos de terror, né, que é um gênero que eu gosto muito, foi numa coisa muito específica. Eu diminui o escopo ali. E, velho, assim, me dá medo. Me dá medo. Quando eu tive essa ideia em São Paulo, lá durante o evento desse livro, eu fiquei, pô, se o avião não cair, Deus está me dando permissão para eu escrever esse conto. E agora, sei lá, se eu for pro evento de lançamento, eu vou ficar, mano, não derruba esse avião, porque vai ser o aval, assim, sabe, pra esse livro. Porque é uma ideia pesada, assim, que me dá medo da reação da galera, né? E eu espero que dê medo na galera também, porque é isso, questão de terror São tópicos sensíveis, você diria? Eu abordo tópicos sensíveis da nossa sociedade, né? Nos poemas eu já faço isso, só que nesse ponto específico eu vou numa parte, sabe, tipo, bem que pode ter ressalvas aí, pode ter coisas, mas eu espero que não. Alerta de gatilho no livro. Bem visceral, né? Bem visceral. Eu espero que a galera entenda, né, a ideia, a proposta do livro. Enfim, e entenda também a proposta dos poemas, porque eu gosto de bater na questão da religião, eu gosto de bater na questão do machismo, né? Tipo, questão política também eu não bato tanto, só quando puxa mais pro ambiental, né? Questões ambientais, mas enfim. Aí que a galera sempre entenda que é tipo uma crítica, né? Tipo, a essa situação. Sim, eu tenho vários poemas aqui que eu já li sobre isso que abordam essa questão, né? É meio Nietzsche. Mas aí você falou aí que a pessoa que recebe o livro na mão do autor vai ter autografado, eu quero o meu autografado também. Rapaz, maravilha, maravilha. Vou até abrir aqui, você botar bem bonitinho aí. Certo. Não tenho dedicatória, não sei o que botar na dedicatória, só um autógrafo e tal, básico e... Eu geralmente faço na folha aqui, mas se quiser eu posso fazer aqui também. Não, pode fazer onde você achar. Então vamos lá. Kleiber, né? Isso. Kleiber, meu nome é difícil, né, velho? Lasca. C-L-E-I-B-E-R. Kleiber. Para Kleiber, vamos lá. Caramba. Enquanto isso, ele está aqui autografando meu livro. Eu já queria agradecer você, querido ouvinte, que está aqui ouvindo a gente e acompanhou esse episódio até agora. Foi um episódio muito especial, muito
revigorante de certa forma, me fez muito feliz esse episódio. E você pode nos seguir, mais uma vez, seguir a gente no Instagram, @lacomp.ufal, se inscreve no nosso canal no YouTube, Liga da Computação UFAL, tá certo? Deixa o like e compartilha esse vídeo com as pessoas, esse podcast, com as pessoas que você conhece, porque quando se fala de arte, cara, qualquer pessoa pode se sentir representada de alguma forma, seja qual for a forma que você usa para expressar as suas emoções. E, mais uma vez, muito obrigado a vocês, acima de tudo, né, que estão aqui acompanhando e mantêm esse projeto vivo, de certa forma, também. Pois é. E proporcionar a gente também esse tipo de episódio, cara. De experiência. Cara, eu ganhei um livro, cara. Ganhei um livro, maravilhoso. Você quer falar alguma coisa, Vini? Então, sigam o Rafa também nas redes sociais. As redes sociais dele vão estar na descrição. Sim. Você quer falar a sua rede social, Acho que é bom, né? @RafaKelé lá no Instagram, você encontra. E aí, como eu falei, quem quiser chegar para bater um papo, né? Eu sou meio tímido, mas eu sou super receptivo, né, com a galera. Principalmente quem se interessa por escrita, leitura, quer alguma dica de livro para ler, para começar, né? Tipo, às vezes a pessoa tem interesse na leitura, mas, já comecei a ler tal livro, não gostei tanto. Me sugere aí algum para começar? Aí a gente vai desenrolando esse papo. Eu também queria. Beleza. Não vou pedir demais. Então vai ficar @RafaKelé, eu vou soletrar pra você. Me corrija se estiver errado. @RAFA, Rafa, underline, Isso. Kelé é QUELE. Isso. Show de bola? @Rafa, underline, Só Kelé. aqui a data, senão... É 1 do 3, né? É um do 3, Sim, 1 do 3. Perfeito. Que nome eu coloco aqui? Eu sempre pergunto, porque às vezes a galera tem uns apelidos, Cara, sabe o que você pode fazer? Faz o normal e uma palavra no final. Pensa em uma palavra que você olha pra mim e pensa. E escreve no final. Pessimismo. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio do Lacast. Valeu, pessoal.